Bianchini ali dando um oi. Pessoal, então, esses são, apresentando de maneira rápida o nosso time de educação empreendedora. Eu tenho a honra de estar na gestão desse time. E é importante já desde o início deixar claro que a educação empreendedora ela é uma área da PUC que pretende, né, tem ali como objetivo estimular, contribuir com o empreendedorismo dos estudantes. E aí, independente se é Campus Curitiba, Londrina, Toledo, se é estudante do EAD, o Jefferson estava comentando que tem pessoas que ele acha que está até lá na areia da praia, lá na região do Nordeste, quer dizer, e nós gostamos muito disso, dessa diversidade, tá? Inclusive, um dos programas que tiveram um grande... uma das equipes que tiveram um grande destaque na edição passada, que inclusive vai conversar um pouco conosco aqui, é um estudante do campus da região de Londrina, mas tem pessoas da equipe que são do EAD, então essa questão de estudantes de diferentes áreas, diferentes modalidades se comunicando, interagindo, é extremamente importante, é extremamente necessário e desejável. Como o Leonel já pontuou, pessoal, nós tivemos aí uma sequência de eventos que fizeram com que a gente tivesse que se reestruturar, né? Então, a abertura estava prevista para ser um evento presencial, para ter ocorrido semana passada. Tivemos duas grandes situações, né? Para quem não é de Curitiba, tivemos um acidente, uma questão de um incêndio aqui no campus Curitiba, né? Tá tudo controlado, tudo certo, mas teve ali uma proporção grande e por isso a gente teve semana passada o adiamento. Nós também aconteceu a questão da fatalidade do óbito do Papa. Somos uma instituição marista, católica, pontifícia, né? Às vezes as pessoas não se atentam à pontifícia universitária. Então, literalmente, nós temos um vínculo com o pontificado, né? O nosso reitor ele é chancelado pelo Vaticano mesmo, né? Então, dentro dessa situação, né, não tivemos também o adiamento das aulas. E a nossa decisão foi: vamos manter esse encontro de hoje, que nós estamos chamando de esquenta, que a ideia, eu já vou aqui apresentar as regras do programa, a gente vai ter aqui algumas conversas, mas quem, de repente, por essa questão de mudanças de agenda, etc., começar a participar a partir da semana que vem, não vai ter nenhum prejuízo, tá? Então, nós tivemos esse cuidado, a gente faz esse começo, estamos chamando de esquenta, e a primeira oficina, a primeira atividade mais formativa, vamos chamar assim, vai acontecer na semana que vem. Tá? Pessoal, fique à vontade para ir mandando ali perguntas e se alguém quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Tá? Aí o Leonel vai me ajudando com relação a perguntas, coisas do tipo. Eu vou compartilhar aqui o meu slide. Já adianto para vocês que todos estaremos no mesmo ambiente virtual daqui a alguns dias, daqui talvez uma semana, que é na ferramenta Canva. Quem é da graduação presencial já utiliza, outras modalidades às vezes utiliza outras ferramentas, mas todos estarão lá. E esse PowerPoint, a gravação dessa nossa conversa vai estar lá. Então, todo o material que a gente for apresentando vai estar disponível para vocês. Se alguém que estiver aqui e não estiver ainda no nosso grupo de WhatsApp, peço, por favor, que entre, porque a gente também vai utilizar o WhatsApp como uma forma prioritária de conversa. Se alguém não tiver o link do WhatsApp, manda aqui, que daí o Leonel ou a Cauane já postam ali para vocês poderem clicar e entrar no WhatsApp. Tá? Eu não estou lá. Já vamos mandar ali o link e já entra lá na nossa comunidade do WhatsApp, que é bem importante. Deixa eu pegar aqui a janela. Tá aqui. Então, pessoal, aqui o que tem de importante, né? A gente entender, que nem eu falei, esse é um programa da PUC como um todo, e também nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae. Inclusive, o gestor da parte de startup do Sebrae, que é o Aloísio, se tiver aqui, eu já peço que se manifeste. Se não tiver, daqui a pouco o Aloísio entra, tá? Que é um grande parceiro nosso. Então, o Sebrae, ele começou como um parceiro e hoje eu falo que o Sebrae, ele faz parte. O Sebrae, ele conduz o programa junto conosco. Então, tá aqui, por isso que tem o Sebrae. Opa! Aqui tem uma foto, né, nossa, do nosso time, de uma das edições. Então, é um programa institucional de bolsa de empreendedorismo e pesquisa. Ele é um tipo de PIBIC.
e inclusive aí que vem a origem do programa, a origem de onde nós estamos. Para quem gosta dessa parte mais administrativa, nós estamos dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, né, que é da professora Paula, e nós já estamos na 15ª edição. Então, o PIBEP já tem aqui uma trajetória bem consolidada do programa. Destinado, então, a estudante de graduação, pós-graduação. Paulo, então eu posso ter participante de mestrado, doutorado? Sim. Edição passada, inclusive, nós tivemos, e todas as edições a gente tem, e é muito bacana essa mescla. Estudante de especialização, do EAD, híbrido, não importa. Você é estudante da PUC, vem. Você é ex-estudante da PUC, como nós chamamos de alumni, e aí você tem que ter a carteirinha de alumni, né? Essa carteirinha é super fácil de tirar, então, se alguém é alumni também, a gente coloca dentro do programa. Aqui é a foto do Demo Day, aqui está o Luiz do Sebrae, que eu comentei com vocês, aqui está inclusive o gestor da Hot Milk, que a gente tem uma parceria muito forte com a Hot Milk. Algumas pessoas até perguntam, Paulo, mas vocês são Hot Milk, não é Hot Milk? A PUC tem duas áreas, uma de empreendedorismo com olhar educação empreendedora e uma com um olhar mais mercado e inovação, que é a Hot Milk. Então, nós estamos dentro da mesma pró-reitoria, eu tenho um olhar muito mais para impactar o estudante, a Hot Milk com um olhar muito mais mercado. Assim, de maneira bem simples, essa é a divisão. Tá? Então, nós estamos juntos, são áreas que se complementam. Inclusive, aqui a gente consegue entender um pouco mais. Então, aqui o PIBEP Garage, ele tem aqui um foco em sensibilizar para a educação empreendedora, para o empreendedorismo, capacitar a empreender e começar na execução. A ideia é que durante ainda, né, o PIBEP, comece a entrar receita, comece a fazer venda, mas a partir do momento que começa a ganhar grana, a gente acredita que começa o processo mais de incubação, aceleração, que aí o foco é ganhar dinheiro, é ganhar escala, e aí sim a gente faz essa ponte com a Hot Milk, inclusive com outros programas também de incubação e aceleração. O programa, que nem vocês se inscreveram, estão aqui, não precisa ter ideia, não precisa ter equipe, não precisa ter nada. A primeira etapa aqui é a ideação, tu já vai ter aqui uma dinâmica para formação de equipe, e a que a gente coloca aqui pré-investimento, pré-seed. Esse termo seed é entrada de recurso financeiro. E aí depois, no final desse semestre, a gente vai selecionar 10 equipes. Aí sim, cada equipe vai receber R$2.000 para fazer a sua primeira validação, fazer os seus protótipos, precisar fazer uma visita técnica, etc. E aí tem mais mentoria, tem mais aqui suporte. Um segundo momento, a gente seleciona as 5 melhores equipes, recebe mais R$5.000. Então, se acumular aqui já dá R$7.000. E no final, lá em outubro, durante o CEMIC, que é o nosso grande evento de iniciação científica, pode ganhar mais R$3.000. Então, ao todo, uma mesma equipe pode ganhar R$10.000. Tá? Então, que tem essas várias entradas. E, lógico, a partir daqui, pessoal, nós abrimos de maneira proposital. Digamos, tem algum aluno que não está nesse processo, desde daqui, nessa trilha, ele vai poder participar junto com vocês, tá? Então, de repente, alguém fez uma disciplina de empreendedorismo, está participando do PIBEP, mas vai poder disputar aqui. Eu sempre falo que a ideia é, poxa, quem está no programa tem tudo para ganhar. Inclusive, a gente tem vagas reservadas só para quem está no PIBEP. E aí, mas é interessante que entram, né? Até hoje, quando a gente colocou essa modalidade, às vezes tem entrado equipes externas. E isso é bacana, porque o empreendedorismo ele está sempre permeado pela competitividade, a gente vê isso como muito saudável. Aqui, pessoal, essa estrutura macro do programa. Deixa eu ver aqui, me confirme, então, vendo aqui de novo a minha tela. Maravilha. Sim, sim. Sim, professor. Aqui um outro gráfico para detalhar também o processo. Então, começa aqui bastando querer, depois ficam 10 equipes e vai e termina aqui no fim do semestre, lá no CEMIC, que tradicionalmente ocorre no dia 20 a 25 de outubro. Então, a gente já tem aqui uma data estimada para o final do programa. As atividades do PIBEP poderão ser presenciais, síncronas, ao vivo com participação dos estudantes ou gravadas sem interação ao vivo. Então, nós temos esse cuidado de deixar o programa ele bem versátil. Lógico que quanto mais ao vivo vocês participarem, mais interessante, mas quem tem dificuldade de agenda vai poder trabalhar essa questão de acompanhar os conteúdos gravados, etc.
Destaque-se para os estudantes da modalidade AD, será possível participar integralmente de maneira remota pelo ambiente virtual, né, que vai ser o Canvas, e também pelo Microsoft Teams. As ferramentas extremamente importantes, pessoal, que tu vai utilizar ao longo do programa: o WhatsApp, o Canvas e o Teams. Então, para quem precisa, de repente, algum ajuste de ferramenta, são essas ferramentas. Esse Canvas não é aquele Canvas de fazer coisas de design, etc. É uma ferramenta de ambiente virtual de aprendizagem, né? Por exemplo, o Blackboard, que alguns estudantes também utilizam. Aqui está o QR Code do grupo do WhatsApp, da comunidade, né? Acredito que também colocaram o link. Então, quem não está lá no WhatsApp, entra. Essa é a nossa forma de comunicação. Aqui está a foto do time da Educação Empreendedora, que nem eu já falei. Eu aqui representando a Pró-Reitoria. A Etiane, ela é mentora da Escola de Educação e Humanidades. A Kelly, da Escola de Medicina e Ciências da Vida. Paulinho, Belas Artes. Bianchini, Medicina e Ciências da Vida. Jefferson, Politécnica, da Auto Politécnica. O João, da Escola de Negócios. A Jamie, de Toledo. O Henrique, de Londrina. O Leonel, da nossa equipe administrativa, junto com a Cauane, que nos ajuda em tudo e mais um pouco. A primeira etapa, bastou vocês se inscreverem. Então, se inscreveu, está dentro do programa. Então, não tem nenhum tipo de exigência. A segunda etapa é uma etapa de formação, de oficina, de conhecimento, de nivelamento, etc. Então, é muito mais esse processo assim: vamos conhecer o que é empreender, vamos conhecer ferramentas, e no final faz ali uma proposta mais geral, né? Aqui é muito mais importante o comprometimento, muito mais importante essa questão comportamental, né? Então, vocês vão ver que para passar da segunda etapa, tem ali uma questão de nota nos testes, tem uma questão de entregas, de atividades que cada um vai fazer. Então, tu vai ter um processo de avaliação individual e também a equipe que submete, tá? Então, previsão aqui de 10 semanas, encontros mensais. No site que estará sempre disponível o cronograma e horários. Tu vai sempre colocando ali, a gente também sempre vai colocar também no Canvas, no WhatsApp. Aqui a gente tem uma previsão de cronograma. Então, como posso empreender, entendendo o problema, entendendo um público, visualizando, organizando o meu negócio, falando de marketing, falando aqui de prototipação, falando de MVP, pitch, etc. Então, os resultados de quem vai avançar, a ideia é que aconteça no dia 25 de junho, e dia 2 de julho a gente já começa a outra etapa com as 10 equipes. Pessoal, lembrando que todo o cronograma é uma previsão, né? Podem acontecer situações que impactam o cronograma, então qualquer alteração nós sempre vamos comunicar a vocês. Paulo, mas então já tem em julho aqui, eu achei que eu ia estar de férias, e aí como que fica? Pessoal, empreendedor não tem férias, tá? Empreendedor vai ter que trabalhar, vai ter que aproveitar, opa, as aulas pararam, ainda bem que eu tenho mais tempo para fazer a minha ideia acontecer. Então, de propósito, nós temos a etapa das 10 equipes que continuam, ela praticamente ocorre durante o recesso. E aí vem o Sebrae muito forte, com uma parceria, trazendo consultor, trazendo mentoria individual para cada equipe, e vocês recebem mais dinheiro para fazer essa ideia alavancar, tá? Então, essa aqui é a macroestrutura. Então, aqui já tem, né, quando é somente online, presencial e online. Então, a gente vai tentar manter essa estrutura. E, lógico, havendo necessidade de ajuste, a gente vai precisar ajustar. Temos aqui uma primeira atividade que vocês podem fazer a partir de agora, tá? Vocês vão usar essa ferramenta chamada Padlet. Como que é o termo? Como que fala mesmo? Quem descobriu como que fala? Foi a Jamie? Não, foi a Kelly? É Padlet. Viu só? Ela já me corrigiu. Pessoal, essa ferramenta está ali, tem um tutorial que a equipe gravou, tá bem bacana, bem lúdico, vocês conseguem acessar. E de maneira muito simples, aqui vocês vão saber quem é cada pessoa. Já tem aqui a foto aqui bem estilosa da Jamie, colocando o nome dela, a função, etc. Tem lá a minha, tem da equipe toda. Aí aqui, participante ainda sem equipe. Então vamos pensar que você não tem equipe, você vai colocar lá o teu nome, etc. E vai fazendo aqui o cadastro. Então, por que isso é importante? Para todo mundo se conhecer. E aqui
você vai colocar, quando a tua equipe já estiver completa, você coloca aqui, e aqui, equipe em busca de membro. Vamos pensar que o Renato, que abriu a câmera, ele já tem uma ideia. Então ele vai botar lá equipe, que nem colocou aqui, equipe pet, etc., e coloca o tipo de pessoas que está procurando. Então essa é uma ferramenta extremamente importante para a gente já começar essa questão do network. Eu vi que muitas pessoas já foram proativas, já se apresentaram no grupo do WhatsApp, dou parabéns. Pessoas que já fazem isso, já mostram comportamento, já mostram proatividade, é isso mesmo. Mas agora a ferramenta do Paddle, ela é importante, e inclusive é uma atividade obrigatória. Então, tu vai ver daí no cronograma que vocês vão ter um prazo para fazer essa atividade. Tá? Não se preocupe, que a gente ainda não está com o Canvas pronto, vocês ainda não estão dentro da ferramenta, então ainda não se preocupe com o prazo. Mas saibam que essa é uma das atividades obrigatórias, e a minha sugestão é que vocês comecem a fazer isso a partir de hoje, a partir de agora. Outra atividade que vai ser obrigatória, nós temos o Sebrae como integrante do programa, não é mais só um parceiro, a parceria evoluiu para uma cocriação com o Sebrae, e o Sebrae tem uma ferramenta que é o DUI, que é o Diagnóstico Universitário Empreendedor, que todos também vão ter que preencher, porque aí também vai ter um prazo limite para vocês preencherem o DUI, e aí o Sebrae nos passa a lista de quem preencheu, a gente faz um cara crachá, quem não preencheu também vai ser eliminado do programa. Que daí eu falei, nós temos uma série de atividades que são obrigatórias e eliminatórias, porque o nosso programa ele é em funil. Então a gente vai ter que ver quem realmente está comprometido, quem realmente vai estar ali fazendo o que nós pedimos, e aí vai ser feita essa eliminação. Também não se preocupem agora em preencher o DUI. De novo, a gente vai esperar o Canvas estar com todas as pessoas lá dentro, ter uma equipe administrativa e ficar colocando estudante a estudante dentro da nossa ferramenta. A hora que tiver tudo ok, qualquer coisa a gente pode adiar um pouco o prazo ou verificar qualquer necessidade de ajuste de data. Então, por enquanto, não se preocupem com data, mas saibam que vocês vão ter que preencher uma pesquisa, e o Sebrae utiliza isso para daí acompanhar e dar suporte para aqueles que se destacarem no programa. Tem toda essa questão. Marcela quer fazer uma pergunta? Pode perguntar, Marcela. Ó, professor, deixa eu te perguntar. A gente então espera abrir lá o Canvas para fazer essas pequenas coisinhas, até a da apresentação ali anterior que você tinha mostrado? Não, o Pedro ali você já pode fazer hoje, tá? Tá aqui, Tá. inclusive, eu vou pedir para alguém ali, a Cauane, de repente já botar o link desse tutorial do YouTube, o link do Pedro para o pessoal poder se inscrever e participar. Joga lá, já pode jogar. Oi, professor, desculpa interromper. Só um negócio, o Leonel já colocou no chat ali o tutorial do Paddle e do Padlet, né? E do link mesmo que vai direto. E só abrindo também, né? Muitas pessoas também estão com dúvidas sobre formação de equipe no chat aqui, né? Tá. Então, não sei se a gente responde todos ao final, ou se você, durante os slides também vai ter mais explicação sobre as equipes. Então, daí acho que logo mais para frente a gente abre ali e responde todo mundo ali do chat. Acho que já que paramos, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, entrei agora aqui no chat. Sou de outro estado, meu projeto está relacionado à minha cidade. Vou ter dificuldade ou até nem poder participar, ou não terei. Igor, eu acho que não vai ter dificuldade, tá, Igor? Cadastra a tua ideia ali na ferramenta. Tradicionalmente, todas as ideias bacanas fecham equipe, tá? Mas, lógico, a gente vai monitorando e dando espaço. Puxa, divulga a tua ideia, faz possibilidades para as pessoas entrarem, tá? A gente utiliza as próprias ferramentas para isso. Já antecipo que existe às vezes uma preocupação, então já tem que formar equipe, pessoal. A ideia é que vocês vão se conhecer a partir de hoje, vão se conhecendo nas oficinas, vão trocando informação no grupo de WhatsApp, etc. E essa formação de equipe ela ocorre de maneira natural, tá? Não se preocupem, a gente já está na 15ª edição, toda edição tem várias pessoas que ficam ansiosas, mas eu não vou conseguir, eu vou ter dificuldade, mas a gente sempre deu certo, e eu tenho certeza que essa edição também vai dar certo, tá? Deixa eu ir aqui para outra, sim. Então o Leonel colocou ali o link, não sei do que, do painel acho que é do Paddle, né? Padlet. Isso, professor, do Padlet. Tá. Uhum. Quantos são por equipe? 3 a 5 pessoas, conforme está lá no edital. O edital vocês já têm acesso, tá?
Inclusive, podemos botar o edital também aqui, se der, Leonel, já coloca o edital, ou o link do edital. A sugestão é sempre tentar fechar essa quantidade de integrantes, lógico, porque lá no final, quando vocês fizerem a submissão do projeto, vai ter que ter essa configuração de 3 a 5 e vocês irem se cobrando. Pessoal, estão fazendo tudo? Todos preencheram lá para frente, né? Preencheram o DUI, preencheram o Padlet, porque são atividades obrigatórias, e também tem a questão das notas dos testes, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui um tutorial de como que faz o passo a passo. Todos poderão entrar numa equipe, sim, pode entrar em equipe, pode mudar de equipe, pode fazer como quiser, tá? Quem não tem equipe ainda, pode formar uma como. Então, como eu falei, a ideia, a Letícia que mandou, vocês vão começar a se conhecer hoje, então se você não tem equipe, não conhece ninguém, não se preocupe, o programa está só começando, tem várias semanas ainda para vocês se conhecerem e aí formando equipe, tá? A ferramenta ali do Padlet é para vocês se conhecerem, para vocês olharem os mini currículos de cada um, para vocês verem as ideias, e aí vocês vão interagindo através dessa ferramenta. Mateus, precisa ter equipe? Se sim, quantos integrantes? 3 a 5, vai precisar lá no final desta etapa, tá? Então, sem pressa. Não tem equipe, normal, a imensa maioria das pessoas que se inscrevem no PIBEP não tem equipe, tá? Isso é normal. Também, tradicionalmente, a maioria das pessoas que se inscrevem são de começo de curso, então, tudo dentro do normal. Aqui o link da Padlet, tá aqui, obrigado quem mandou também, Betina. Criamos o Padlet, então, visando criar a nossa equipe enquanto vai acontecendo o PIBEP, correto? Perfeito, exatamente, Paulo, meu xará. Onde entramos para preencher o DUI? Calma, o DUI a gente até prefere que vocês preencham um pouco mais para frente, a gente não vai passar o DUI ainda. A ideia é vocês terem essa nossa primeira conversa, que é só um aquecimento. A gente vai ter a primeira oficina semana que vem, aí provavelmente pós semana que vem a gente vai divulgar o DUI, tá? O link do DUI. Aqui a gente está passando em tudo que vocês precisam fazer, que nem eu falei, não se preocupem ainda com prazo, com data. Que bom, já anexando a ideia de equipes, eles poderiam me ajudar online? Minha cidade não tem estudante da PUC além de mim. Exatamente, Igor. Você postou a tua ideia, alguém se interessou, a ideia vocês já conversam, já trocam WhatsApp, já vão avançando, e é exatamente isso. Pode ter projetos com a mesma ideia? Claro. Ué, vamos pensar lá que fulano tem uma ideia que envolva o mercado pet e outra equipe tem a mesma coisa. Normal. Eu sempre brinco que hoje é impossível eu ter uma ideia de fazer algo que já não tenha no mínimo um chinês fazendo, né? Porque a China tem feito muito de tudo. Então não vejo problema nenhum. Quem tem aula comigo de empreendedorismo, eu sempre dou o exemplo do Madeiro, né? Uma hamburgueria muito famosa aqui na região, Curitiba, Sul, acho que hoje já está no Brasil todo. E o Durski tem uma fala dele, um vídeo dele, que ele fala assim, olha, eu não fiz nada de grande, de muita novidade. Hambúrguer já existia, pão já existia, eu só fui atrás da melhor receita, etc. E montei uma hamburgueria. E é um baita empreendimento. Então, ele montou um negócio que já existia, né? E deu certo, empreendeu. E depois ele ainda montou um segundo negócio com hambúrguer, que é o Jerônimo. Então, quer dizer, fazer algo que já existe não tem problema. A gente sempre vai forçar ter algo de novidade. O Leonel colocou ali o edital. O edital, pessoal, é o nosso documento principal. Então, quem quer fazer o PIBEP de maneira séria, leia o edital, tem o edital salvo com vocês, tá? Porque ali é o nosso norte. Eu assisto essa aula do YouTube agora para colocar no meu perfil. Isso, pode assistir depois, né? Vamos terminar essa nossa conversa. Terminou a conversa, assiste lá o tutorial do Padlet e aí já faz lá o teu Padlet. É possível mudar de ideia? Sim. Pode mudar tudo, pode mudar de ideia, pode mudar de equipe, pode fazer tudo. Lógico, vai chegar um prazo para você fazer uma submissão e aí você submeteu, tá? E vamos pensar que lá na frente, se foi aprovado, você também vai poder fazer ajuste. Porque daí você é aprovado, você vai receber investimento, tua equipe, e também vai poder ter essa versatilidade. Mas creio que a maioria se inscreve com uma ideia em mente. Tradicionalmente não, a maioria já não tem uma ideia pronta, entra em ideia dos outros, tá? Que ainda não tem a estatística dessa edição, mas historicamente, tá? Talvez dificulte o conflito de ideias. Historicamente não é isso, tá, Igor? Pessoal, após essa esquenta, vamos aproveitar para criar nossos perfis e também uma introdução básica no grupo. Exatamente. Exatamente. Quanto antes vocês se colocarem lá no Padlet, antes as pessoas vão te conhecer, antes vão conhecer suas ideias e a coisa começa. É possível estar em 2 projetos ao mesmo tempo? Pô, Betina,
Eu acho que você pode estar interessado em mais uma ideia, mas saiba que na hora de submeter, você só vai poder submeter uma, tá? Mas isso não impede que você ajude mais uma equipe, etc. Mas oficialmente você vai ter que escolher uma, tá? Eu poderia falar de alguns cases de sucessos que saíram daqui. Vamos, inclusive, vai falar com o Gabriel, né, da estagiário, que foi da última edição. E ao longo do programa, a gente vai trazer vários empreendedores que saíram do PIBEP, tá? O importante é a sua ideia se destacar, sim, Igor. Inclusive, a gente trabalha no empreendedorismo uma lógica de validação de ideias. Inclusive, se você tem uma ideia e ninguém se interessar para entrar na sua equipe, talvez a tua ideia não esteja tão clara ou não seja tão boa ou tão viável, né? Já começa ali a ser uma questão de validação. Caso já tenha uma equipe formada, é só montar a apresentação no Pedras. Exatamente, Lucas. Boa tarde, professor. Algum impeditivo para quem trabalha no período da tarde? Não. Você vai poder assistir depois as gravações e é lógico que a ideia é que lá para frente você esteja numa equipe que vai fazer, vai participar, vai tirar dúvidas, etc. Já coloquei meu perfil, Jean, parabéns, é isso aí. André, essas obrigações eliminatórias, vocês reforçam nos grupos? Com certeza. Aqui a gente está passando um geral, inclusive eu estou falando, né, André, que não é para se preocupar agora com prazos, mas na hora que for para se preocupar com prazo, nós vamos endossar isso. Eu não tenho uma ideia formada, mas gosto da ideia de empreender. A Blue, não sei, não tem problemas quanto a isso. Nenhum. A ideia é você olhar as melhores ideias ou as pessoas que você se identificar mais e aí montar ali a equipe, tá? Kelly, pode falar. Paulo, só para avisar o pessoal que, assim, muitos já estão criando ali os perfis no Pellet e é tranquilo, né? Como a gente falou, é bem intuitivo ali, vai clicar no mezinho, já vai criar o perfil. Então, é bem simples, mas acho que é importante deixar claro que talvez não fique disponível já, porque vai passar por uma aprovação primeiro da Cauane. A Cal e o Leonel vão avaliar um por um, né, das inserções que vocês forem colocando ali no Padlet, vão aprovar. Então, que nem eu tô com o Padlet aberto aqui, eu tô vendo várias pessoas criando já, simultaneamente, mas não estão aparecendo, porque eles ainda precisam passar pela aprovação, tá? Só para o pessoal esperar um pouquinho, que daqui a pouco já aprova. A Cal quer falar, a Cal, nesse sentido? Eu acho que depois do esquenta, que daí eu e o Leonel a gente pega com calma, então fiquem tranquilos vocês. Daí depois que a gente aprovar vai aparecer para todo mundo, né? Que agora também a gente vai tocar o evento. E aí, provavelmente até a semana que vem ali, já vai estar todo mundo ali no Padlet. E hoje, após o esquenta, a gente já aceita todo mundo. Então fiquem bem tranquilos em questão a isso. Acho que dá para a gente ir tocando. Seu áudio, professor Paulo. Obrigado, Cauane. Obrigado, Kelly. Pessoal, a gente coloca essa medida de segurança para evitar que alguém, às vezes, poste alguma coisa que não seja tão bacana, né? Mas a gente está sempre ali liberando de maneira muito rápida. Depois que todos estivermos dentro do ambiente do Canvas, aí tudo vai ser já pré-aprovado, que vão estar todas as pessoas lá dentro da nossa ferramenta, que daí é possível identificar cada pessoa que faz qualquer tipo de ação. Como ainda é um ambiente mais aberto, a gente tem essa medida de cuidado. Vou terminar de responder aqui e aí eu vou avançar com a apresentação. Então, Gabriel, coloca então, PIBEP é mais flexível na questão de horários, com certeza, né, comparar com PIBID, PIBIC, porque a gente acredita nessa liberdade de empreender, tá? E cada edição a gente tem mudado algumas coisas, tá? Não teve nenhuma edição dessas 15 que foram iguais, e essa nós estamos deixando mais flexível ainda. Não quer dizer que de repente fala assim, puxa, flexibilizou demais e na próxima a gente exige algumas coisas. Para vocês terem ideia, as primeiras edições do PIBEP, não era nem PIBEP Garage, o Garage vem do Sebrae, né, que tem um programa chamado Startup Garage, tem o PIBEP, a gente juntou os dois. As primeiras edições lá do PIBEP era só presencial, só para quem era de Curitiba e tinha presença obrigatória, então não podia faltar nenhuma vez. Faltou uma vez, o encontro presencial era eliminado. E a gente foi flexibilizando até chegar na flexibilização hoje, que a pessoa não precisa ir em nenhum encontro presencial, pode acompanhar tudo online, pode acompanhar online, a gente vai testar só com gravação, etc., para ver como que é. Igor, em algum momento vamos aprender a evitar ter nossa marca roubada como patente e registrar? Com certeza, Igor, tá?
principalmente depois que as equipes vão para uma outra etapa, a gente começa a falar disso, mas tradicionalmente o brasileiro tem muito esse medo, tá? Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício e lá a gente vê uma série de eventos de pitch que você vai lá e fala a sua ideia para dar mentoria e ninguém se preocupa com o outro roubar a ideia. Ele se preocupa muito mais em eu ficar desenvolvendo o meu modelo de negócio de maneira lenta e alguém avançar muito mais rápido do que, não, alguém vai ficar prestando atenção em roubar a minha ideia, tá? Ideia hoje a gente considera que o valor de ideia é 0. Eu tenho uma ideia boa, tá? Mas você já validou? Você já tem alguma coisa iniciada? Não, então o teu valor é 0, tá? Mas sim, tem várias situações. Geralmente quem nos ajuda muito com isso é o Dalton, que é o nosso mentor. Ele, inclusive, tem formação no INPI e ele tem muito contato direto com a pessoa lá da Hot Milk que cuida para a questão de patente. Quando envolve questão de patente, inclusive a PUC, via Hot Milk, tem um processo para poder fazer isso. Entrei atrasado na live, como faz para entrar no Parley, no Padlet? Eu até, às vezes, falo errado, a Kelly sempre me corrige, mas já tem o link aí. Eu não sei se ela não consegue acessar o histórico, manda lá o link de novo, segue o link, já está lá. Pô, Leonel, é muito rápido. Ideia roubada é normal, o que importa é que está por trás executando, sim. E Samuel, às vezes a gente acha que alguém roubou a ideia, mas, cara, tem muita gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. É muito difícil você ter uma ideia absurdamente disruptiva nos dias de hoje, que nem eu já brinquei. Se eu tive uma ideia que eu acho que é super diferente, provavelmente já tem algum chinês fazendo. Investir em marketing e ter a sua marca roubada é simplesmente um pesadelo. Aí eu concordo. Então, por exemplo, eu comecei a montar uma empresa, eu não registrei o nome dela, ou não registrei o domínio lá, .com.br. Aí você vai ter uma baita dor de cabeça. Após a finalização do PIBEP, existe alguma continuidade? Sim. Orbital 3D, que nome chique. Inclusive a Luísa, que está aqui conosco do Sebrae, está criando quer dizer, já criou, ele já tem um programa de acompanhamento via Sebrae, e nós temos também uma parceria que as equipes também vão para a Hot Milk. Então, no mínimo, tem 2 vias de continuidade para os projetos que vão até o final. Via PUC, através da Hot Milk, e também o acompanhamento que o Sebrae faz nesse pós-PIBEP, tá? Carlos Queiroz tem algumas ideias. Vou ler até o Mateu ali, daí eu vou parar de ler um pouco. Tem algumas ideias para empreender, mas meu objetivo com esse projeto é principalmente aprender e me desenvolver. Será que terei dificuldade para ingressar em grupos por conta da dinâmica de afunilamento? Bruno, eu acho que dificuldade não tem. O que pode acontecer é você entrar numa equipe que não progrida, mas também nada impede, assim, puxa, a equipe X avançou, você entrar em contato, tenho interesse em entrar na equipe com vocês, etc. Isso também pode acontecer, tá? E bacana saber que você está com essa ideia de aprender a empreender, que esse é o propósito do programa, tá? Como eu vou colocar no Padlet a minha ideia, sendo que alguém pode copiar e virar um possível concorrente? Primeira coisa, Matheus, é já começar a desconstruir essa ideia de medo de concorrência, que nem eu falei, é muito mais importante você colocar a tua ideia, pessoas se interessarem, irem lá, co-criar com você e executar, do que você não compartilhar e ficar segurando. Tem um vídeo esqueci o nome do japonês, do Shining Box. Se alguém sabe o nome dele, bota aí que eu não lembro o nome dele. E tem um vídeo dele da Endeavor que ele fala assim, puxa, o empreendedor tem que executar. E ele começou muito forte vender franquias. Ele, inclusive, é uma das principais referências em franquias no Brasil durante muito tempo, né? Inclusive, ele sofreu recentemente um acidente de moto. Eu sei que ele estava bem complicado. Não sei se já está bem. E aí ele comenta, ele dá esse link, o Robson Shiba, exatamente. Não é Tamashiro não, Lucas. Que eu saiba é o Robson Shiba. E ele fala assim, olha, é tão importante empreender que uma vez eu estava nas minhas primeiras feiras de franquia, já com a Shining Box, rodando, e chegou um cara e falou assim, nossa, você sabe que você está com essa ideia, vendendo franquia, e eu tive essa mesma ideia há 10 anos atrás. E ele fala bem assim, eu bati no ombro do cara e falei, bom, você não executou, quer comprar minha franquia agora? Quer dizer, eu tenho uma baita ideia, eu não vou ao mercado, eu não vou exponho para todo mundo para co-criar e fazer e acontecer, daqui a pouco tem alguém empreendendo mesmo que você ficou trancando a tua ideia, tá? Voltando aqui então, minha tela, vocês estão vendo já minha tela, então a ferramenta do Padlet é esse início de compartilhar ideia, compartilhar o seu mini currículo,
Entre em contato com as pessoas, comente as ideias, utilizem ali o WhatsApp, e naturalmente acontece isso de entrar em equipe, de pessoas gostarem da sua ideia, ou você vai ter que ir ajustando a sua ideia. E, de novo, pessoal, empreender é muito uma questão de comportamento, de atitude, e já começa neste momento. Do eu já falei. Então, aqui, prazos, né? Atividades terão entregas individuais em equipe. A entrega em equipe é só lá no final. Eu sei que já tem um pessoal desesperado para saber quando o prazo. Se acalme, o programa está só começando. Que contarão com pontos para a seleção. Atividade individual. Prazo, vocês vejam. 11 aqui dos 6 requisitos para avançar no programa. Que nem eu falei, vamos esperar todo mundo estar dentro lá da plataforma e aí a gente vai ajustar essa questão de prazos, etc. A hora que tiver todo mundo lá, todo mundo certinho. Então, o preenchimento do Padlet com mini CV é obrigatório para todos. Lógico, se eu não tenho ideia, eu não preciso cadastrar ideia, mas o meu mini currículo precisa. Preenchimento do DUI, a mesma coisa. E nota igual ou superior a 50, considerando a média dos testes, tá? Tu já tem lá todos os testes mapeados que são notas, se não me engano, são 4 ou 5, né, Jefferson? São 4 módulos que terão testes. São 4 módulos que terão testes, isso, a gente reduziu alguns. Atividade em grupo, então, submeter o pitch, atendendo às regras. Paulo, eu nem sei o que é pitch, fica calmo que vai ter até oficina explicando o que é pitch, como que submete, tá? E seleção para a próxima banca. Pessoal, esse prazo aqui, considere como prazo máximo, tá? A gente vai encurtar esse prazo, com certeza, para o preenchimento do Padlet e para o DUI, tá? E os testes também vão ter ali os seus prazos, mas, como eu falei, vamos esperar a ferramenta estar todo mundo inserido e aí a gente faz esse ajuste. Então, tá aqui, né? Que nem o Jefferson comentou. Paulo, eu sou desesperado, quero saber em que módulos que vão ter os testes. Então, 4º, 5º, 6º e 8º módulo, tá aqui o nome dos módulos. Cada teste tem 15 questões e você vai ter que te acertar ali no mínimo metade, considerando todos. Então, não é que a gente vai levar em consideração a média da nota dos 4 testes. Então, você soma quantos pontos você tem que dar mais de 50 pontos na média, tá? A média, ela é individual. Então, você tem que estar sempre acompanhando quem está com você. Puxa, fez o teste, está com nota superior ou igual, né? Então, nota igual ou superior a 50, considerando a média dos testes. Equipe, mínimo 3 pessoas e máximo 5. Lógico que todos os integrantes, pessoal, precisam ter feito lá o DUI, Padlet, notas, etc. Eu fiz uma equipe com 3 pessoas. Uma não cumpriu. Minha equipe fica com 2 pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, máximo de 50% de alumni por equipe. Quem é alumni é o termo que nós utilizamos para falar de ex-alunos. Então, se a minha equipe é de 3 pessoas, né, eu tenho que ter 50%, eu posso ter um máximo de metade de alumni. Então, sendo um alumni para uma equipe com 3 integrantes e 2 para equipes com 5 pessoas. Estudantes do PIBEP Guard que se tornarem alumni ao longo do programa deverá atender às condições de máximo 50% de equipe. Isso aqui acontece, principalmente lembrando que o nosso programa, para quem vai avançando, ele vai até o 2º semestre e tem pessoas que podem estar no seu último período de aula e se formam no meio do ano, por isso que se torna ex-aluno durante o programa, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com essa regra, mas isso é mais lá para outra etapa. Equipe que contém um número mínimo de integrantes de 3, cuidar para que todos os integrantes atinjam os critérios individuais. Então, todos têm que cumprir ali os requisitos para não ter nenhum tipo de problema. Aqui a gente está falando aqui de banca, que tem uma banca exclusiva para o PIBEP, onde a gente vai selecionar 5 equipes para receber R$2.000 e avançar. Vamos lembrar que são 10 equipes que passam. Dessas 10 vagas, 5 são exclusivas para o PIBEP. Previsão 2ª quinzena de junho. As outras 5 vagas, conforme está lá no edital, elas são para qualquer pessoa da PUC. Inclusive quem participou da etapa lá do PIBEP e não conseguiu ser selecionado. Então, para quem está no PIBEP,
As outras 5 vagas é como se fosse uma repescagem. Eu participei da banca do PIBEP, eu não passei. Tradicionalmente, tu faz no dia seguinte. No dia seguinte, eu tenho a banca aberta. Eu participo de novo da banca e ali podem vir estudantes que estão lá, às vezes fazendo um TCC ou estão numa disciplina de empreendedorismo e querem também disputar. Tá? Mas quem está no PIBEP disputa as 10 vagas. Quem não participa do PIBEP disputa só 5 vagas. E esse modelo banca exclusiva e banca aberta se repete em todas as etapas. Aqui estão os nossos contatos, empreendedorismo@pucpr.br, aqui está um WhatsApp da equipe e aqui está o QR Code que leva lá para o nosso grupo de WhatsApp, na nossa comunidade. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos junto aí empreender, aprender. Sintam-se sempre muito à vontade para mandar dúvidas, sugestões e coisas do tipo. E com isso eu encerro aqui a minha fala. Fala, Jefferson. Paulo, eu acho que valeria a pena só entrar ali no chat, são poucas questões ali que são bem pertinentes. Vou entrar então. A formação aí e dar sequência para o Gabriel. Tá. Deixa eu ver onde que eu parei. Parou aqui no Robson Shiba, eu acho. O importante é saber se inovar e ter uma marca forte, ou você é táxi, ou é Uber, ou é 99. Isso por aí. Aqui a Cláudia. Bom, devemos entender que mesmo que alguém copie a nossa ideia central, nunca será igual. Exatamente. Então, não devemos nos preocupar com isso. Exatamente, Cláudio. No passado, essa preocupação era pertinente e era importante. Hoje, a coisa é tão rápida que se eu ficar me preocupando que vão copiar minha ideia, eu perco velocidade. O risco de perder velocidade tem que ser maior do que da ideia. Lógico que tem exceções, né? Puxa, Paulo, vou empreender em algo da indústria farmacêutica. Aí segredo de indústria, patente ou não compartilhar acaba fazendo sentido. Então, via de regra, hoje no empreendedorismo nós falamos sim que é mais importante ser rápido e compartilhar, ou seja, trabalhar numa lógica de inovação aberta do que de fechada. Salvo exceções, tá? E aí nós temos pessoas no time aqui que manjam pra caramba disso, que aí, se você achar que é o seu caso, a gente já marca uma mentoria e já vemos isso. Tem várias mãos levantadas. Eu acho que o passo aqui, se for sobre algum dessas coisas, podem me interromper, tá? Dalton, Jefferson. Senão eu vou respondendo as dúvidas aqui. Acabei ingressando mais tarde na reunião, estou sem equipe, mas se eu tenho mais de uma ideia e ainda não sei qual escolher, posso sugerir todas? Pode sugerir quando você quiser, vai botando ali no Paddle e ver quem entra em qual ideia, etc. Né? Não vejo problema. Matheus, penso dessa forma também. Se a concorrência fosse ruim, Burger King e McDonald's não ficariam do lado do outro. Exatamente, é uma estratégia. Pelo que entendi, pode sugerir várias, ver quais têm uma aceitação maior do pessoal. Exatamente. E aí, conversando com o pessoal, de 2 ideias pode surgir uma terceira nova e por aí vai. Pós conta como ex-aluno. Rafael, sim, é só você entrar em contato com a área de ex-aluno. Você tendo a carteirinha de alumni, que daí a gente tem o teu código, que para participar do programa a gente precisa ter o teu código, até para caso você venha receber um investimento, etc., o nosso edital requer isso, tá? Você tem a carteirinha de ex-aluno, de alumni, que alumni é ex-aluno, né? O termo que representa ex-aluno dentro da PUC. E não importa se é graduação, se é bacharelado, tecnólogo, especialização, mestrado, doutorado, tá valendo, tá? Ariadne, meu caso, eu acho que aqui quando eu falei do último período, apenas se tiver concluído a pós, enquanto está matriculado, conta como estudante. Exatamente, se você é estudante da pós, você é estudante. Você já fez uma pós, aí você pode ser alumni. Reta final de curso, neste caso é só cuidar para que sua equipe não ultrapasse a quantidade máxima, né? Eu acho que o Leonel botou ali, cuidar para não passar da quantidade máxima de alumni. Pode tanto apresentar uma ideia no grupo do WhatsApp ou no Paddle, colocar à disposição. Exatamente, mas principalmente no Paddle. Coloca no Paddle e também no WhatsApp, tá? Porque o Paddle fica lá e todo mundo pode interagir. Se eu quiser convidar um aluno, é possível? A inscrição encerrou já, Leonel? A gente já não está mais com as inscrições abertas.
Eu acho, como deu todo esse caos aqui, vamos ver o que o Dalton acha. Vamos abrir de novo as inscrições, de repente, até quarta-feira que vem. Então, quem estiver aqui e quiser chamar alguém que ainda não se inscreveu, pode se inscrever. O que você acha, Dalton? Eu concordo, Paulo. Então, Abre mais beleza. um tempinho aí pro pessoal. Então, aí, terminando aqui, eu peço já para o Leonel reabrir o link, a gente dá mais uma divulgada, e inclusive vamos fazer um documento daí, Leonel, para colocar que foram estendidas reabertas, na verdade, que a gente encerrou, então a gente reabre a inscrição, dado as situações e ajustes de cronograma. Então, a gente vai ter até quarta-feira que vem, à meia-noite, a possibilidade das pessoas se inscreverem no PIBEP. Ainda tem como se inscrever, acabamos de responder. Professor, posso fazer o mesmo projeto TCC? Com certeza, Vinícius, a ideia é essa. Vamos transformar esse TCC em business, tá? Como funciona a dinâmica com mentores? Tatiane, nessa primeira etapa é muito mais mentoria coletiva, muito mais oficina. Se alguém precisar ali de uma mentoria muito específica, pede e a gente vê a possibilidade, tá? E aí para frente, aí sim, aí tem várias mentorias, um mentor vai cuidar de cada equipe, mas é só para as 10 equipes que avançam, tá? Renato, o DUI é uma ferramenta de diagnóstico empreendedor do Sebrae, que para quem quiser avançar é obrigatório preencher. É um questionário, você vai clicando ali nas respostas e vai preenchendo. E vocês ainda vão ter acesso ao link do DUI, tá, Renato? Ainda não tem, então pode ficar tranquilo. A Lander, a banca aberta também exige grupos de 3 a 5, exatamente, mesmas regras, tudo isso está lá descrito no edital. Como podemos marcar com os mentores para discutir a ideia do grupo de forma breve? Alisson, espera um pouco, tá? Como eu falei, via de regras, as mentorias são coletivas, a gente tem vários encontros de conversa, de apresentar, etc. A gente, salvo exceção, a gente marca uma mentoria específica. Se é algo diferente, que você acredita que realmente deve ser, que realmente é uma exceção, manda ali um e-mail no empreendedorismo@pucpr.br ou no WhatsApp da equipe, e aí a gente analisa caso a caso, tá? Os mentores responsáveis de cada campus, podemos tirar dúvidas presencialmente com eles durante todo... Com certeza, Heloíse. O Henrique tem lá os seus dias, seus horários de permanência em Londrina, a Jamie em Toledo, e pode também tirar dúvida comigo, qualquer pessoa da equipe virtualmente, né? Caso você não esteja num campus diferente, então toda a equipe está à disposição, né? Publicação aguardando no Padlet, ok? Existe alguma cláusula de equity entre as partes? Não, a PUC não pega equity. Para quem não sabe o que é o equity, é uma fatia do business, tá? Quando vira negócio lá para frente, aí a gente dá esse auxílio, essa mentoria para montar ali um contrato, fazer uma divisão, tá? Mas o dinheiro que a PUC investe nos projetos do PIBEP é o que nós chamamos tecnicamente a fundo perdido. Então, até o termo investimento ele não é certo, porque investimento requer retorno. E o retorno que a PUC tem não é financeiro, é estimular a educação empreendedora, tá? Onde eu acho os grupos para participar do Padlet, tem um link. De repente eu pedi para mandar de novo o link, que eu acho que de repente quem entra depois não tem acesso. É uma boa reabrir as inscrições, bacana, já decidimos. E se meu projeto for muito específico, no sentido que seja como uma meta ou algo assim. Meta, será que é o grupo Meta do Facebook? Eu não entendi. Se for muito específico... Cara, a gente tem vários projetos extremamente específicos. Teve já projeto que cuidava de peixe, projeto que cuidava de uma tecnologia específica para pessoas cadeirantes, e nunca foi problema. Eu não entendi muito a tua dúvida, tá? Paulo, meu amigo, quer criar um private label de energético. Acha interessante para o PIBEP? Tudo é interessante, Arthur. Tudo é interessante, tem que validar, ver se tem mercado, mas não existe ideia ruim, tá? Os alunos e ex-alunos da extensão podem participar também. Hugo, não tenho certeza, aí tem que verificar lá com a área principalmente de alumni, né, para ver se entra na questão de alumni. E extensão,
ele tem a carteirinha de estudante, tá? Então, enquanto está fazendo extensão, teoricamente sim, mas tem que cuidar para ver se ele vai poder virar ex-aluno PUC. Se não acabou o curso de extensão, ele é eliminado por causa do edital. A gente tem que seguir a regra, tá? Nunca perguntaram isso, eu não sei de pronto se a pessoa, quando deixa de ser aluno de extensão, se ela tem direito a ser alumni, tá? Então, tem que tomar um pouco esse cuidado. Você pode verificar isso e te responder depois com certeza. Sites aplicativos se encaixam ou está limitado a empresa? Não, o foco, principalmente na parceria com o Sebrae, é para startups bem digitais, bem escaláveis. Então, a gente já teve equipes que se destacaram no PIBEP fazendo produto, fazendo serviço, fazendo algo bem digital, tem de tudo. Podemos convidar pessoas que nunca estudaram na PUC, pessoas que estão com matrícula trancadas. Vamos lá, pessoas que nunca estudaram na PUC, não, né? Oficialmente não pode fazer parte da equipe. Pessoas que estão com matrícula trancada e são considerados alunos, então, de novo, tem que ver com a área de alumni, de ex-alunos, eu não sei responder essa questão também. Você pode ir atrás dessa informação. Leonel, você me ajuda nisso, então, verificar se quem está trancado vira alumni e quem curso de extensão se vira alumni, tá? São duas coisas que... Gostei dessa turma, dessa leva aqui, estou fazendo perguntas que nunca tinham feito antes. Vamos divulgar todos os links em nossas comunidades. Se a pessoa não tem uma ideia tão interessante e inovadora, daí entramos em grupos. Exatamente, Leonardo, mas vamos lembrar que às vezes você pode falar, minha ideia não é tão inovadora. E, cara, qual que é o problema? Estávamos falando aqui do Madeiro, né? E o Durs, que fala no vídeo que eu uso dele em sala de aula, cara, o Madeiro não tem nada de inovador, não fiz nada diferente. É um baita empreendimento. Então, tomar um pouco de cuidado. Tem que ser super inovador para dar certo. Não. Às vezes, coisas bem simples podem ser super empreendedoras. Você poderia reexplicar a dinâmica de equipes em relação ao caso de alunos que irão se formar no final do semestre? Então, a Ariadne provavelmente está se formando. Ariadne, tem uma regra que uma equipe não pode ter... Mais da metade da equipe não pode ser formada por ex-alunos da PUC. Então, vamos pensar, Ariadne, que você se forma no meio do ano e você avança nas etapas do programa. A partir do momento que você se forma, e vamos pensar que você não faz, sei lá, uma especialização na PUC. Se você se formar e já fizer uma especialização, você volta a ser aluna. Então, você tem que estar numa equipe que não tenha uma maioria de ex-alunos. Porque a partir do momento que você se forma, você se torna ex-aluna, tá? Mas lá no edital tem certinho explicado e qualquer coisa a gente pode tirar uma dúvida aí individualmente, tá? Tem uma ideia que foi iniciada 3 anos atrás e vem sendo desenvolvida por mim individualmente desde então. Tenho dúvida se os grupos formados automaticamente implicam em sociedade. Não implica nada em sociedade, tá, Alander? Sociedade aí vai ter uma necessidade de constituir um CNPJ, coisa do tipo, não tem uma relação... assim, a pessoa entra na tua equipe e, opa, virou negócio, está entrando grana, vamos se formalizar, vamos constituir uma empresa, aí vai enquadrar a sociedade. Projetos que se encaixarem podem fazer, com certeza, e sempre fazem, tá? As equipes sempre parcerizam, uma equipe ajuda a outra, a gente vai trabalhar muito assim. Puxa, só entrei agora, sou aluna, bem-vinda. Entendi, apenas... Menos da metade da equipe pode ser alumni. Isso, 50% ou mais da equipe deve ser formada por alunos atuais. Exatamente, Ariadne, até porque o nosso programa ele é para estudantes e aí a gente abriu para ex-aluno, mas aí a gente teve que ter esse cuidado para não descaracterizar a questão de um foco prioritário nos estudantes. As inscrições foram prorrogadas, como? Perdi muita coisa da live, não sei, Maria, que hora você entrou, vai estar gravado, depois você assiste de novo. Isso, por exemplo, num grupo, tá, alumni mínimo, tá, até quarta que vem eles mencionam, isso, a gente vai reabrir as inscrições estão fechadas, o Leonel ele vai abrir, mas ele também está aqui me ajudando, então provavelmente ele vai fazer isso depois que acabar essa live, ele vai reabrir as inscrições, dado esses vários ajustes de cronograma. Pode falar, Cauane, sem eu tomar. Não, acho que já dá para encerrar as perguntas, né? Que daí a gente qualquer coisa deixa para o final. E temos os ex-FIBEPers também para bater um papo aí com o pessoal, né? Provavelmente vai ter mais dúvidas, talvez eles esclareçam mais coisas. Acho que já podemos pessoal, encerrar as perguntas. Mandem todas as dúvidas de vocês. A Cauane gentilmente mandou ficar quieto. E aí eu assumo o compromisso que após aqui a última pergunta que eu
que eu li, eu respondo todas as perguntas, aí inclusive quem tiver horário marcado pode ali, que a gente está previsto para nós irmos até às 4 horas, mas pode mandar todas as perguntas que eu assumo o compromisso de responder. Então vamos seguir aqui a nossa programação sem responder mais perguntas agora, mas mais uma vez, mandem todas as dúvidas que eu vou responder todas. O Leonel também comentou ali, dentro da comunidade do WhatsApp, a gente tem um grupo de suporte PBEP, então lá vocês também podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, todos os mentores podem responder vocês, então lá também é um canal disponível para tirar as dúvidas. Perfeito, gente. Eu acho que agora chamamos o Gabriel e nosso amigo que também está aqui. Chamamos o Henrique também. Isso, o Henrique. O Henrique e o Gabriel, que são os nossos ex-participantes do PBEP. Gabriel, da Startup Estagiário, né? Isto. Você consegue colocar eles em destaque aí, Leonel? E o Henrique, da Startup Hotlines. Só dá um oi aí pra gente, Henrique e Gabriel, para eu achar vocês aqui. E aí, Leonel? Tudo certo, Tudo bem? Leonel? Tá tudo certo. Tudo bom, Henrique? Tudo bom, Gabriel? Opa, Gabriel, bom te ver. Igualmente, Paulo. Agradeço aí por terem aceitado o convite, né? E vamos lá. O Gabriel e a startup dele, o projeto dele, a Estagiário, foram últimos vencedores do PBEP, né? Do ano passado. O Henrique foi participante do PBEP 2022, né? E ficou em segundo colocado. Mas ambos têm as suas startups aí rodando e estão já no mercado, viraram CNPJ e estão monetizando, né? Então, eu gostaria que eles contassem para vocês, primeiramente, qual foi a motivação deles, né, de entrar para esse programa que a PUC oferece. Quer começar, Gabriel? Aí eu falo posso logo em começar. seguida. Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando. Prazer aqui reencontrá-los aí e poder contar um pouco sobre como foi o projeto. Mas, basicamente, a vontade ali de estar entrando foi muito relacionado a essa rede de contatos entre os alunos que a PUC disponibiliza. Então, a gente tinha uma necessidade, né, no caso de estar integrando o pessoal de tecnologia, e por meio do grupo de networking do PBEP, eu consegui encontrar ali 3 alunos da área tech, engenharia de software, sistemas de informação, e, enfim, o meu foi muito por esse motivo. Obviamente, a jornada ali, a possibilidade de capital, de mentorias, realmente atraiu, mas o maior motivo foi realmente conseguir essa conexão e conseguir preencher essas áreas de tecnologia que a gente estava necessitando no momento. Bom, eu vou ser um pouco mais filosófico nessa parte, porque eu acho que isso entra muito das minhas filosofias empreendedoras. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito empreendedor. Desde que eu entrei na PUC, comecei a participar dos vários programas, né, que a PUC oferece. Eu vi que o que mais se destaca ali, né, um deles é a educação empreendedora. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu comecei a perceber que, poxa, cara, isso faz muito sentido para mim. E até mesmo aqui com vocês, né, quem estiver aí me escutando, logo de cara eu dou uma alfinetada, né, numa frase que para mim até hoje faz muito sentido, né, que é assim, ó, o que você faria se você tivesse certeza que nada daria errado, que daria certo? Quando eu escutei essa frase pela primeira vez, assim, eu comecei a pensar em muitas coisas, né? Talvez alguns de vocês, né, abririam algum negócio, investiria talvez numa grande carreira. Só que, né, no final das contas, a gente sempre pensa assim em ser maior, né, ser grande. E aqui no PIBEP eu encontrei justamente essa porta de entrada para eu, né, hoje eu me considero uma pessoa, né, cheia de experiência, cheia de habilidades técnicas e soft skills, né? Tenho testemunhas aí, né, Dalton? Né, pessoas que me acompanharam aí e atestam, né, que, putz, eu saí de um patamar que era um nível, assim, muito baixo. Eu era, até mesmo na apresentação que eu fiz no PIBEP ali, que o pessoal tava falando, né, que a gente ficou em segundo lugar, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui bastante ansioso.
até mesmo na apresentação, assim, eu me tremendo todo, quase saindo, voando pela janela. Só que toda essa trajetória me deu muito aprendizado, e isso é uma coisa que eu valorizo muito, né? Então, eu queria que o pessoal que está começando aqui, né, que às vezes está um pouco perdido, não tem alguma ideia, ou às vezes até tem, né, aproveita essa oportunidade que você está tendo, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo. A experiência que você vai ter aqui, você com certeza não vai ter em qualquer outro lugar. Seja ele, às vezes, algum emprego CLT, PJ. Todas as habilidades assim que eu desenvolvi aqui no PIBEP, né, que eu tive o privilégio de desenvolver, foram habilidades assim que eu considero muito únicas. E que para você chegar nesse patamar, você precisa passar por bastante coisa. Então, o PIBEP ele é quase um campo de batalha, né? Enfim. Por isso que eu considero uma coisa muito boa para você estar investindo seu tempo e até mesmo dinheiro. Ô, Gabriel, você sendo de Londrina, né, e tendo teus outros colegas ali, participantes da sua empresa, sendo aqui de Curitiba, conta para o pessoal, né, até o pessoal estava tirando essas dúvidas com o professor Paulo ali, como é que foi trabalhar de forma remota, você vindo para cá, enfim, como é que foi esse trabalho aí, por estarem em cidades diferentes? Show. Eu até esqueci de mencionar, peço desculpa se a internet estiver travando, eu estou em Curitiba agora, inclusive, que a gente tem um evento da Hot Milk agora no fim do dia, mas, enfim, foi bem tranquilo, assim, a introdução para se conhecer hoje, com a disponibilidade de fazer videochamada, é bem tranquilo, então a gente conseguiu se organizar ali, colocamos um cronograma que até hoje ele existe, né, de uma vez por semana a gente fazer uma reunião todo mundo, e foi bem tranquilo por conta dessa disponibilidade, você achando uma disponibilidade de horário entre os integrantes e conseguindo marcar esses encontros por meio seja do Meet, do Teams, enfim, nada impede. Hoje um monte de empresa roda puramente via home office, a gente é 100% ainda, e, enfim, eu tive que fazer alguns deslocamentos, né, para Curitiba, para estar participando presencialmente dos pitches, mas, enfim, é um preço que se paga, valeu a pena, e a gente tá investindo esse tempo e esse dinheiro para estar aí buscando, e, enfim, quanto a esses encontros, mesmo estando à distância bem tranquilo, como falei, hoje muitas das empresas trabalham remotamente, a gente só teve que se adaptar e fazer funcionar nesse modelo. Legal. Tem mais uma pergunta aqui para vocês, né? E agora, essa pergunta é mais. Não é bem uma pergunta. Eu gostaria que vocês contassem, né, o projeto de vocês. Não é bem um pitch, né? Mas contassem sobre o projeto e a trajetória de vocês aqui no PIBEP, né? Professor, acho que até emendando esse dali, pessoal, a Tatiane perguntou qual a maior dificuldade enfrentada. Então, acho que se vocês forem trazer essa trajetória, já dá para apresentar isso da dificuldade. E, ao mesmo tempo, o Michel perguntou se a equipe foi a mesma durante todo o percurso. Acho que dá para vocês fazerem a narrativa das dificuldades, como é que foi a equipe do início ao fim e tudo mais. Quer começar, Henrique? Bom, vou começar então. Então, a Hotlines ela nasceu para ser uma empresa, né, focada no público que é socialmente ativo, né, o pessoal que gosta de sair, gosta de dar um rolê, né. Talvez ali na PUC a gente, talvez os estudantes lembrem da Cheers, né, que é uma plataforma, né, no segmento universitário, né, que é focada no rolê universitário mesmo. E, enfim, a gente captou várias inspirações do mercado e a gente unificou numa coisa que a gente considera ideal, né? A gente quer acompanhar a trajetória dessa galera, né? Tipo, não só, às vezes, vendendo ingresso, mas oferecendo uma opção mais completa para que a jornada dela seja mais gamificada, enriquecedora e que, sobretudo, ela se engaje a sair cada vez mais, né? Principalmente por eu ser da área de computação, né? Eu sou muito enfim, eu sou muito inspirado em tecnologias que estão
né, em ascensão lá fora. Então, o meu objetivo com a Hotlines não é só, tipo, criar às vezes uma etiqueteira, ou às vezes uma plataforma, assim, de rolês, mas integrar ferramentas, por exemplo, como a blockchain ou inteligência artificial, para que a gente consiga sempre agregar cada vez produtos que façam a diferença, né, na vida dessas pessoas, né? Seja o dono de bar, ou seja a pessoa que está saindo, né? Porque até mesmo se vocês forem ver esse mercado, ele é um mercado com uma rotatividade muito alta. Talvez um dos maiores, com uma das taxas de rotatividade maior do mercado. Então, a nossa ideia é justamente, né, deixar os números desse setor cada vez mais interessantes, né, e quem sabe mais lucrativos também. E, bom, focando um pouco nas perguntas, depois até vou pedir para o Dalton, ele já mandou aqui. Tem vários links ali, né, desde o nosso Instagram. Eu mesmo estou tentando montar um Instagram mais pessoal, né, falando um pouco mais da minha vida pessoal, né, como empreendedor e tal. Eu ainda estou um pouquinho devagar, mas, né, aos poucos as coisas vão saindo. Então, se você tiver curiosidade de conhecer, segue a gente lá no nosso Instagram, né, dá uma olhada lá no nosso trabalho, dá uma olhada nos apps que a gente desenvolveu. E, bom, a nossa equipe hoje, ela não é uma equipe grande, é uma equipe pequena, né, composta 4 pessoas ali. E eu sempre, assim, fui responsável pela parte técnica, então eu sempre lembro de uma das primeiras reuniões que a gente fez, né, que todo mundo sentou na mesa, olhou para mim e falou: "E aí, Henrique, quando que vai sair esse aplicativo? Quando que vai sair esse site?" E na época, né, eu não sabia muito sobre programação, e ainda mais, né, programação de aplicativos e coisas assim. Então, né, eu tive que correr atrás de muita coisa e foi nessas dificuldades que eu enfrentei que eu mais aprendi. Por isso que eu digo que é uma coisa extremamente recompensadora você ver o negócio que você criou. É como se fosse um filho para você, né? Então, quando eu via as coisas dando certo ali, várias vezes eu me emocionei aqui em casa. Falei, caramba, cara, isso aqui tá dando certo. Eu destaco esse ponto porque isso é o combustível que me move, né? E, enfim, a nossa equipe, ela nasceu no PIBEP de um formato, né, com um número ali de pessoas, né? E daí, ao longo do tempo, né, dificuldades vão aparecendo, às vezes o foco das pessoas vai mudando e pessoas entraram e saíram, né, da nossa equipe. E isso é totalmente natural, né? Para quem vai empreender, tem que entender que na sua vida vai passar muito mais pessoas do que uma pessoa, às vezes, que está trabalhando num emprego fixo, porque você sempre vai ter que, né, pensar em como você pode estar melhorando os processos dentro da sua empresa, né? Ou às vezes a pessoa ela não está agregando mais no time, você vai precisar saber, né, tipo, putz, o que eu vou fazer com essa pessoa agora, né? Porque o foco no final é sempre, né, deixar a equipe melhor, deixar a startup melhor. Enfim, a gente passou na mão não de muitas pessoas, né? A gente tem aí ao todo 3 anos, né, de história, mas a nossa equipe, eu sempre fui, eu estava desde o início, né? Tem mais outra pessoa que é o Arthur, que ele entrou no marketing, né? E enfim, o Dalton ali ele andou acompanhando a gente, né? Ele sempre deu bons conselhos, né? Por isso eu considero ele como membro também. Mas enfim, e a parte mais difícil, né? Eu contei essa historinha para vocês só para ilustrar melhor, talvez para vocês entenderem, que a parte mais difícil não foi nem a programação em si, né? O meu trabalho técnico aqui em desenvolver o aplicativo, né? Talvez vocês nem se deem conta de como é que funciona um processo, como é que funciona uma infraestrutura, tudo que está rodando por trás, às vezes, de um app. Mas a parte mais difícil foi quando a gente tem que lidar com pessoas, né, às vezes clientes e principalmente pessoas dentro da equipe, porque a pessoa que vai representar a startup de vocês, né, tipo o líder, o CEO, o CTO, seja lá quem ele for, ele vai ter que sempre tomar decisões muito racionais, né? Às vezes é bom a gente também envolver emoções, assim, né? Dentro de contexto, mas na maior parte do tempo ele vai ter que saber sempre como um líder deve lidar com as situações, né? E isso, enfim, demanda muito da gente. E eu queria finalizar aqui o meu discurso, né, falando o seguinte: uma coisa que vocês vão entender, talvez no processo, talvez vocês entendam logo de cara. Não existem equipes ruins, existem líderes ruins. E quando você entende isso, o resto faz toda a diferença.
Bom, trazendo um pouco da visão aqui nossa, primeiramente contextualizando sobre o que é o negócio, vou tentar não ser muito técnico, a galera que é do direito vai conseguir entender melhor, mas enfim, vou tentar resumir aqui, ser mais breve. Basicamente, a gente usa inteligência artificial para automatizar a redação e análise de documentos jurídicos. Então, o nosso core ali, o foco é peças processuais. Então, basicamente, quando o advogado tem que protocolar um processo ali, ele vai precisar fazer um documento, basicamente contando a história sobre o caso, o que ele pede ali para o juiz para que seja concedido, e ali ele coloca os artigos. Então, basicamente, o nosso core é montar esse documento. A gente traz ali um alívio de tempo gigantesco para o advogado, uma facilidade de encontrar os artigos diante daquele assunto. Então, basicamente, essa é a nossa funcionalidade principal, esse enfim, o produto principal da nossa empresa. E aí, falando sobre a equipe, a gente iniciou eu consegui trazer 3 pessoas da área de tecnologia diante do grupo de networking, e durante o programa a gente teve um desligamento. O Dalton vai até recordar do Felipe, que esteve com a gente, ele teve que sair por motivos pessoais, né? E, enfim, faz parte, faz parte ali, tem que se realocar. A gente foi bem tranquilo para a gente continuar ali. A gente conseguiu realocar funções, distribuir mais um pouco da parte dos 2 que ficaram para suprir o trabalho e, enfim, a gente conseguiu se adaptar e faz parte. É um percalço que acontece, pode acontecer em qualquer empresa e é bem comum em startups iniciais a pessoa ter que dar preferência ali na carreira, no que ela quer focar, às vezes até no que ela acredita mais para o futuro dela. E na questão de dificuldade, que eu poderia pontuar, assim, em relação ao programa, sim, nada, no sentido de todo o suporte que o PIBEP nos deu ali foi fantástico, mas com relação ao projeto em si, obviamente é bem complexo você estar conseguindo conciliar diversos setores, diversos fatores, tanto da porta para fora da empresa quanto da porta para dentro, a execução, ritmo de trabalho, implementação de tecnologia, achar a melhor tecnologia para tudo. Eu acho que para todo produto que você vai tirar do zero, até o momento de você conseguir realmente estabilizar e conseguir chegar naquele produto que você quer, você precisa entender como que você monta aquilo. Então, até o momento que a gente conseguiu entender como a gente montaria o nosso produto, muito relacionado à parte de tecnologia, que é um serviço que é bem complexo do nosso lado. A gente usa um fluxo de inteligência artificial com vários agentes para chegar no nosso output final ali. Foi bem complexo, a gente bateu muita cabeça, a gente teve muita conversa, mas o pessoal nos ajudou, tanto do PIBEP, quanto agora a gente está na incubadora da Hot Milk, do Evolution, tem nos ajudado, e a gente conseguiu, enfim, conceber esse produto e, enfim, a partir do momento que você alcança ali o que você deseja, é mais ali de replicar, de aí realmente colocar o produto no mercado, buscar as primeiras vendas, conseguir validar realmente a sua ideia e não somente ter alguns usuários iniciais. Então, acho que da minha parte é isso. Só um adendo aqui antes da gente prosseguir e mostrar para o pessoal, né? Nesse final de semana a gente fez um evento no interior aqui do Paraná e um dos nossos clientes, eles confeccionaram, né, um copo aqui, só mostrar para a galera às vezes. Eles colocaram a logo do bar deles e a nossa logo aqui embaixo, né? Uma coisa que às vezes pode parecer bobo, mas para quem está dentro da equipe, né, e acompanhando toda a jornada pô, cara, uma coisa sensacional, muito legal mesmo. Bom, pessoal, vamos abrir agora para que os 2 possam responder algumas perguntas do pessoal aí que está acompanhando. Sim, já temos. Opa! Já temos algumas perguntas aqui. A Michele perguntou diretamente para o Gabriel se ela perguntou: você já tinha o negócio prototipado, mas faltava o material humano com os hard skills específicos para te ajudar a executar o negócio? Com o PIBEP, você encontrou esse material humano? Sim, foi basicamente isso. Eu tinha um protótipo assim bem inicial, algo assim extremamente nascente.
E eu fui em busca justamente exatamente o que você falou, de hard skills. Precisava de alguém de tecnologia, de engenharia de software, enfim, ciência da computação, para a gente conseguir moldar aquilo, estruturar um fluxo mais robusto e realmente conseguir ter uma segurança de que o produto poderia ser comercializado, que a gente teria uma infraestrutura. Então, eu consegui buscar, né, esse capital dentro do grupo de networking do PBEP. Então, eu aconselho muito. Eu vi que esse ano eles fizeram de uma forma diferente, né, de montar ali um ecossistema para vocês estarem encontrando. Não sei se vai ter esse grupo no WhatsApp, mas é bem importante primeiro vocês tem essa dúvida, né? Se é primeiro o que e depois quem, ou se é primeiro quem e depois o que. Mas eu penso que primeiro você vê o que você quer fazer, qual é a sua ideia ali, quem você vai precisar. Eu jogo nesse time, então você tendo a consciência de qual produto você quer montar, nada muito robusto assim, não realmente pensar lá na frente, mas algo inicial, você vai conseguir listar ali os capitais humanos ali que você mencionou que você vai precisar. Então, os cursos que eu listei foram muito claros ali, todos ligados à TI. E, enfim, busquei ali no grupo, a gente conseguiu conectar com um pessoal bacana e dar seguimento no projeto. Beleza. A gente também tem uma pergunta da Gabriela que vai ser para os dois, né? Tanto para o Henrique e para o Gabriel, que é se quando vocês entraram, vocês já tinham a ideia crua ou já tinham pesquisado sobre análise de mercado e concorrentes? Como que foi como que surgiu essa ideia, né? Quer começar, Gabriel? Começo. Em partes estava crua, em partes eu já tinha dado uma pesquisada no mercado, já tinha consciência de alguns concorrentes ali, tinha consciência que o mercado estava bem inicial e que tinha um potencial de crescimento gigantesco por ter olhado um benchmark lá fora. Então, acho bem importante isso que o Paulo falou, de ver se tem algum chinês fazendo, é importante. Você olhar lá fora e ver que o mercado... até é interessante entrar em sites como, não sei se todo mundo vai conhecer, mas tem uma aceleradora de startup muito famosa lá fora que chama Y Combinator, e, enfim, passa muitos projetos na mão deles. E geralmente, dependendo da área do projeto que você vai fazer, você vai conseguir localizar alguma startup lá que já fez ou está fazendo algo similar. Então, acho que você consegue tirar um benchmark ali, olhar tanto a plataforma deles, tanto a tese, qual potencial de clientes que eles alcançam, se eles vão no B2C, se eles vão no B2B. Enfim, eu acho que fazer essa pesquisa inicial é bem importante e foi algo que eu fiz, mas certamente durante o projeto, como posso dizer assim, uma orquestração do que realmente era necessário para fazer uma pesquisa de mercado mais completa, que foi onde eu fui aprendendo, eu consegui ver isso mais no detalhe. Então, respondendo, finalizando, foi meio a meio, um pouco cru, um pouco pesquisado, mas ter uma metodologia para fazer essa pesquisa foi posteriormente já entrar no programa. Bom, eu não tinha uma ideia já formatada, bonitinha, pronto, mas eu sabia o caminho que eu mais ou menos queria seguir, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante do tema Web3, né? Para quem já está familiarizado, tipo, envolve tanta parte de IA, blockchain, então eu pensei, putz, como é que eu posso criar uma startup, né, tecnológica que faça sentido para mim, né? E inicialmente eu estava pensando numa ideia que não tem nada a ver com o que a gente é hoje, que era dentro da parte de pagamentos online, segurança digital, né? Tipo, estava pensando em fazer uma parte de tokenização, né, com blockchain e cartões de créditos, né, para evitar fraudes, né, quando você realiza uma compra online. Né, se vocês forem ver os números desses crimes, pô, é bem assustador. Mas daí, conversando com gente da área, né, algumas consultorias em blockchain, eu acabei percebendo, assim, que, né, tipo, não seria uma ideia que seria tão interessante no futuro, pelo menos no momento que a gente está agora. Bem técnico mesmo, mas o mercado dificilmente ele iria aderir nesse momento. Então, enfim, eu compartilhei dos meus insights e captei com eles ideias bem interessantes, né? Principalmente na ideia de entretenimento. Né? A gente teve o boom ali na época 2016, 2017, aquele boom das NFTs e coisas assim. E como alguém que é entusiasta da área, eu vejo que essa tecnologia ela ainda não foi muito bem aproveitada. Eu vejo que tem várias lacunas, várias oportunidades que dá para a gente explorar, né? Por isso que eu falo, né, sobre enriquecer a experiência do usuário, até mesmo no momento que ele está festando, né, comprando um ingresso, né, ou só dando um rolê.
Eu vi várias lacunas, né, que poderiam ter sido encaixadas, né, através dessas tecnologias mais modernas, que, tipo assim, poderia dar uma diferença muito significativa, né, nesse setor. E isso para mim fez muito sentido quando eu olhei o mercado, né? Se vocês forem ver assim, tipo, no panorama de tiqueteiras, plataformas de evento, elas estão num patamar muito próximo, né? Tipo, às vezes o que muda mesmo é a comunicação, o marketing, às vezes alguma funcionalidade ou outra que é para atender um setor mais nichado. Só que em essência, assim, elas oferecem as mesmas coisas. Então eu pensei assim, putz, cara, como é que eu posso me diferenciar nesse mercado aqui, né? E daí a gente começou a desenhar todo um fluxograma com o usuário, com o organizador, né? O que que as tecnologias elas vão agregar de fato, né, na experiência dessas pessoas. E daí quando a gente começou a perceber, né, de fato esses diferenciais, né, a Hotlines ela começou a nascer, né? E, enfim, eu vejo que se não for a gente fazer esse trabalho, né, muito provavelmente alguém vai fazer, né? Alguém vai chegar lá, né, e meter a mão na massa pela gente. Então, assim, eu espero que seja a gente que vai, né, chegar lá e plantar a bandeirinha. Beleza. Agradecer o Gabriel, né? Agradecer o Henrique pela contribuição deles aí e passar para o Leonel, tá? Então, muito Eu, obrigado aí, pessoal. eu que agradeço, Dalton. Acho que só tem uma que o Matheus ele tava com a mão levantada já desde o começo. Acho que só então deixar ele fazer Ah, a vamos deixar ele pergunta perguntar. que ele tinha levantado já há um tempo atrás. Vamos abrir Oi, para ele gente, boa então. tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Perfeito. Bom, primeiro, parabéns aí para os dois, que a startup de vocês cresça bastante. Muito legal a ideia. A minha dúvida ela vai mais para o Henrique, que eu me interesso bastante por essa parte de Web3 também. Ele respondeu mais ou menos, mas eu queria entender melhor como que funciona a parte do NFT. No começo eu estava achando que era alguma recompensa por token, por usar o aplicativo, alguma coisa assim. Eu queria entender um pouco melhor só porque eu achei bem interessante mesmo. Então, desculpa, como é que é seu nome? Matheus? Isso, Matheus. Ah, tá, tô me perdendo aqui no Teams. Cara, basicamente, seria, de modo bem resumido, seria isso, né? Trabalhar a parte de recompensa, né, dessa galera. Uma coisa, assim, que eu digo que talvez você vai entender logo de cara, né? Eu cito o boom ali das NFTs porque a gente entrou no modelo, né, play to earn ali de alguns apps, né? Então, assim, você tinha uma economia dentro do jogo desenhada, né? Tipo assim, você vai completando o objetivo e vai ganhando as recompensas do jogo, né? Às vezes algum item que, tipo assim, vai te dar algum bônus, alguma coisa assim diferente ali no jogo, né? Tipo, que daí deixa aquele item mais raro, deixa, né? Aí vai do contexto do jogo mesmo, né? Ele tem toda uma economia desenhada. E o que eu quero fazer basicamente é pegar esse modelo que seria o Play to Earn e adaptar para um modelo que seria o Engage to Earn. Né? Então, assim, a ideia mesmo da Hotlines é desenhar uma espécie de. Não entenda errado aqui, mas é como se fosse uma economia nossa, né? Tipo, da galera curtindo os rolês, curtindo os eventos. E para a galera que realmente se engaja, né? A gente quer pegar esse público mesmo e trazer recompensas para eles, né? E daí entra a parte de tokenização, a parte de recompensas mesmo. Inclusive, hoje no nosso site é possível, por exemplo, você montar um evento lá e cadastrar, tipo, recompensas para que a galera, tipo, putz, mano, se eu conseguir vender tantos aqui no meu link, eu ganho tal coisa ali no dia do evento. Né? Uma tentativa, assim, de diminuir, às vezes, aquele gasto que o organizador tem, às vezes, no marketing, na publicidade, e trazer, tipo, um recurso mais enriquecedor para ele, né? Mas, enfim, a ideia seria, tipo, tokenizar essas recompensas, né? Criar itens cada vez mais exclusivos, né? Para, tipo assim, sempre trazer aquele senso de exclusividade, né? Não sei se às vezes deu para entender, enfim. Não, deu para entender sim. Eu achei bem interessante porque essa parte de recompensa, né, atrai bastante usuário. Aí também é uma coisa que diferencia dos concorrentes. Sim, sim. Cara, desculpa atrapalhar o tempo de todo mundo, mas será que eu poderia te chamar no LinkedIn só pra gente conversar um pouco? Que eu achei bem legal a ideia mesmo, e é difícil achar gente que entende sobre Web3, blockchain. Faz o seguinte, Dalton, manda aqueles links lá de novo, até para a galera que às vezes quer bater um papo mais profundo, né, dentro de outras questões. Faz o favor de me chamar lá
no Instagram, né? Que daí, enfim, a gente não acaba não comprometendo o tempo aqui. Sim. Daí a gente pode, às vezes, até mesmo se encontrar lá na PUC, né? Para quem é daqui de Curitiba. E eu faço questão ali de conversar e ajudar vocês. É isso. Obrigado, gente, pelo tempo. Valeu, Matheus. Eu acho que tem a Ariadne e o Alisson que estão também com as mãos levantadas. Eu acho que dá para deixar eles falarem. Depois a gente vai para a nossa dinâmica e já vai ser quase o encerramento aqui do nosso momento. Não sei se o Não sei Alisson se o Gabriel e o Henrique também estão com tempo aí só para responder mais alguns. Se precisarem sair também, aí vocês podem deixar os links também. A gente vai de acordo com o horário de vocês, pessoal. Ah, eu tô, por enquanto, tô tranquilo aqui. Até as 4 para mim, tranquilo. Então, a Ariadne acho que baixou a mão, mas o Alisson tá com a mão levantada. Se quiser mandar a tua pergunta, Alisson, fica à vontade. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Sim. Uhum. A pergunta que eu vou fazer é para os dois. Quem quiser responder aí já ajuda bastante. Com relação aos custos de cloud de inteligência artificial, acho que principalmente para o Gabriel nesse sentido. Como que foi esse processo ali durante a criação do MVP do produto de vocês? E também, se vocês puderem detalhar como que foi o processo das licenças de software, se foi muito complexo fazer em um time enxuto. Cara, com relação ao gasto, você se refere a cloud mais relacionado ao custo de tokens gastos na OpenAI, seria isso, por exemplo? Sim. Então, a gente utilizou o dinheiro do programa muito para isso. Então, só para contextualizar para o resto do pessoal, quando você faz um produto com inteligência artificial, você conecta uma API de uma provedora de uma LLM, no caso a OpenAI, que é dona do ChatGPT, ela tem a API dela ali para você conectar o seu produto e conseguir personalizar um pouco ali a sua inteligência artificial. E vamos dizer assim, cada palavra que você injeta, cada letra ali, ela tem um custo de chamada dessa API. E é um custo bem baixo, não é alto. Então, a gente conseguiu manter tranquilo por conta dos ganhos aí relacionados ao PBEP, mas, obviamente, em algum momento exigiu, inclusive hoje, né, exigiu um investimento pessoal. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, mais isso mesmo. Eu vou complementar, então, o que o Gabriel disse. Mas, enfim, dentro da startup hoje, os nossos gastos, a maior parte, eles não estão dentro da parte de IA, né? É uma coisa que a gente ainda está integrando aos poucos, né? Especialmente para trabalhar em ferramentas, né? Provavelmente que vai envolver mais análise de dados, mesmo entregar um resultado já pronto, né? Sem que o usuário precisa digitar um script, né? Alguma coisa assim. Só que uma coisa que eu percebi ao longo do tempo trabalhando com cloud e infra, né? Quanto mais você puder, quanto mais você puder postergar, né, a sua solução para você levar para cloud, a não ser que seja realmente necessário, eu acho interessante, sabe por quê? Porque, assim, quando a gente começou a botar online, né, a deixar de forma acessível, né, para todo mundo, né, enfim, envolve questões também que eu era o único desenvolvedor no time, né, então, assim, muito trabalho começou a cair sobre mim, né, então, assim, já no momento que você bota ali na cloud, né, por mais que às vezes você está rodando num programa de startup, né, que é o nosso caso hoje, nosso custo, enfim, a gente não paga nada, né, por um tempo lá que a gente tem uns créditos para usar, né, por conta da startup. Só que quanto mais você puder postergar, assim, puder testar de maneira com algumas pessoas, né, no teu contexto ali, cara, isso vai ser melhor, porque no momento que você colocar a sua aplicação para rodar na nuvem, tipo assim, ela já vai ter uma certa maturidade e você já vai entender ali, às vezes, melhor as necessidades dela. Então, assim, o que eu vejo é que às vezes tem muita gente que já é muito ansiosa, pega e coloca já na cloud, tipo. E às vezes, assim, tipo, você consegue trabalhar melhor, às vezes, ela no ambiente local, às vezes testar mesmo com clientes, né? O que eu acho isso bem interessante. E, enfim, isso lá na frente até mesmo gera uma economia para você. Então, enfim, mas dentro da parte de cloud hoje, o nosso custo ele está bastante na parte de escalar as máquinas, né? Manter o serviço online, porque tem, por exemplo, momentos ali que tem pico de acesso, né? Principalmente quando tem a parte de eventos. Então, assim, uma coisa que gera
custo, né? Infelizmente, tipo assim, você manter todo o maquinário ali funcionando. Então, às vezes, você precisa aumentar a potência, precisa fazer um auto-scaling ali. Então, enfim, dentro dessa parte de serviços de aplicativo mesmo. Perfeito, pessoal. Era exatamente isso que eu precisava saber. Muito obrigado. Para encerrar, temos aqui a pergunta da Ariadne. À vontade, Ariadne. Ariadne, cadê tu? Não está tu? Então eu acho que seguimos então aqui, gente. Qualquer coisa também, os meninos, eles estão sempre. Opa, a Ariadne mandou um oi aqui no chat. Acho que é no chat mesmo a pergunta dela. Se eu achei aqui, Não não conseguimos te conseguimos ouvir. te ouvir. Não conseguimos. Mas se você quiser, eu posso ler a tua pergunta, que eu acho que você mandou aqui no chat. Isso, que vai ser para os dois mesmo, que quais foram os primeiros meios de comunicação barra venda e tipos de empregado que vocês contrataram quando iniciaram Olá. o projeto? Oi? Oi, agora te Foi, ouvimos, Ariadne. agora foi, Ah, Ariadne. bacana, bacana. Então, a minha pergunta é referente, tipo, exatamente a essa questão da administração financeira, quando vocês estão começando. Quando vocês começaram, quais foram os programas tanto programas quanto tipos de funcionários que vocês tinham, tipos de funcionários ou especialidades, né, que vocês tinham certeza que precisavam para tocar suas startups? Acho que dá para emendar numa pergunta também, que alguém perguntou sobre a equipe de vocês se era multidisciplinar, se as áreas se correlacionaram. Então também acho que dá para incluir essa pergunta também aí. Pode começar, Gabriel, porque você falou que tá com Beleza. tempo mais curto, né? Beleza. Assim, quando você. Até hoje a gente não tem funcionário. A gente somos nos founders e co-founders aqui. E eu respondendo primeiro essa da multidisciplinaridade, com certeza, assim, quando você vai começar um negócio e você entende a tese que você vai atender, por exemplo, no nosso caso, uma tese jurídica que envolve muita tecnologia, envolve muito IA, você tem que buscar as pessoas que vão complementar as suas habilidades ali. Então, eu não tenho essa habilidade tanto no meio jurídico, eu precisei chamar posteriormente uma pessoa advogado. Eu não tenho habilidade nenhuma no meio técnico, eu tive que ir atrás de braço tech. Então, no início, é muito comum, por exemplo, quando você inicia a sua startup ali, por exemplo, vamos dizer que você está sozinho ali, você tem 100% do cap table, né, do capital social ali da empresa, e você distribui ali conforme as pessoas que você necessita. É uma prática extremamente comum, justamente por dois motivos. Primeiro, que você precisa de alguém engajado realmente 100% no projeto, e segundo, que inicialmente você não vai ter capital financeiro para estar alocando ali para estar pagando um salário mensal ali relevante para uma pessoa ocupar aquela função. Então, é extremamente importante você medir essa distribuição de equity, né, que são essas porcentagens da sua empresa, para estar redistribuindo e alocando realmente nessas funções que são essenciais, que a partir da análise do seu negócio e você fazendo esse levantamento de quais capitais intelectuais, né, você precisa, qual mão de obra exatamente você vai precisar ali, você está realocando isso com a porcentagem da sua empresa. Então, respondendo e consegui responder de uma forma que ficou entendível. A nossa startup ela seguiu bem na linha ali do que o Gabriel mencionou, né? Tipo, basicamente até hoje, né? A gente iniciou a startup, né? Com sócios ali, com um capital X, né? Para cada um, porcentagem X, né? E desde que saíram pessoas, né? O programa finalizou, né? A gente fez lá toda a nossa trajetória. A gente manteve essas participações, né? Só que, né, com a saída de outras pessoas ali, né, ficou essa, entre aspas, gordurinha, né, que daí, né, a gente, até mesmo no nosso acordo ali da equipe, a gente fala que é, tipo, um capital destinado a futuros sócios ou investidores, né, que, enfim, inclusive a gente usou agora recentemente, né, para a entrada de um sócio. Mas enfim, a nossa equipe ela é bem interdisciplinar, né? Tipo, eu tô na parte de computação,
né? O Arthur, ele tá na parte de marketing, e, enfim, agora o Enzo, né, que é outra pessoa, inclusive, acho que ele participou com a gente em 2022 no PIBEP, ele está na parte mais de administração, né, e comercial também. Então, assim, no meu ver, quanto mais interdisciplinar for a equipe, é melhor, né, e isso agrega muito, né, principalmente no nosso negócio, né, que, enfim, eu preciso saber me comunicar muito bem com o público-alvo, né, e eu com né? Eu me conheço como uma pessoa meio nerd, né? É um pouco difícil às vezes fazer essa comunicação direta. É, mas enfim, né? Até mesmo uma das coisas que é muito necessária para a gente é a questão do social media, que é enfim, a gente ainda está testando, validando algumas coisas no nosso Instagram e uma coisa que a gente teve que entender, né, que se a gente não colocar uma pessoa às vezes para ser a nossa cara ali, conversar com o nosso público-alvo, as coisas não vão acontecer. Então, até mesmo a gente está fazendo alguns testes ali com algumas pessoas, né? Porque a gente precisa de pessoas, né, que sejam ativas, né, no meio social ali, que dê a cara a tapa, né, mostre, né, o que a gente está fazendo, porque no final das contas, para a gente chegar ali, às vezes, num cara que monta evento, ou às vezes a galera, né, que participa de rolê, né, enfim, a gente precisa ter essa cara, né, dessa pessoa que é divertida, que a galera gosta, né, enfim. Né? No caso seria tipo, entre aspas, uma funcionária, né? Que no caso a gente faz um acordo ali, né, financeiro para por post, né, ou por publicação. Mas enfim, a gente está definido mais ou menos dessa forma. Não sei se deu para entender muito bem. Não, deu sim, muito obrigado. Na verdade, isso que você comentou faz bastante sentido. E tem a questão de que não precisa ser necessariamente uma contratação, pode ser simplesmente uma parceria. O Sim, importante sim. é que gere engajamento e esse engajamento se torne venda, entre aspas. Isso. E tudo isso Entendi. é definido dentro da equipe, né? Tipo, o que a gente vai ter que Uhum, focar mais nesse momento, né? entendi. Então, Então, perfeito, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns pelo projeto e muito obrigado. Obrigado também, Ariadne. Eu acho que com isso, né, agradecer o Gabriel, o Henrique, que tiraram esse momentinho, eles que já têm essa experiência aqui no PIBEP, né? Então, obrigado, meninos. Esperamos vê-los aí, como vocês já puderam notar, já estamos sendo requisitados para mentorias e tudo mais, né? Então, com certeza nós vamos continuar contando com vocês aí para momentos futuros aqui no PIBEP, né, professor Dalton? vou deixar. Obrigado, aí, viu, galera. Daniel? Obrigado. É isso. Bom, pessoal, então agora nós ouvimos bastante, falamos bastante aqui com vocês, né? Mas chegou a hora de vocês também interagirem conosco, né? Quando nós convidamos vocês para esse momento, a gente falou que vocês iam poder, inclusive, ganhar brindes. Então, pensando nisso, vamos ter ali para encerrar uma dinâmica aqui com vocês e também ali no final dessa dinâmica a gente vai estar o QR Code com a lista de presença e avaliação dessa nossa atividade. Então, para cada encontro que vocês tiverem do PIBEP, a gente vai estar passando esse QR Code e vocês têm que preencher no final para a gente poder lançar as presenças e aí vocês ganharem a certificação, declaração lá no final, que inclusive vocês vão poder protocolar para horas complementares. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que talvez alguns já possam ter acessado esse site aqui, ó, menti.com. Quem está pelo notebook também vai poder colocar pelo QR Code, leitor de QR Code, né? Peço que vocês já vão acessando ali, vai aparecer uma tela onde está esse slide que está aparecendo para vocês. Aí vocês podem já dando um joinha ali, todo mundo vai entrando. Ao final, quem for mais rápido, né? Quem já utilizou essa ferramenta ali, conforme você vai respondendo, são algumas perguntinhas que a gente vai ter no final. Quem responder mais rápido ganha mais pontos. Quem responder certo ganha pontos. E quem responder errado não ganha ponto nenhum, né? Porque errou. Aí conforme vocês vão Vamos entrando. participar aí, pessoal. Vai ter os brindes. E aí, quem for de outro campus também e acabar ganhando, a gente dá um jeito. Fiquem tranquilos. Participem aí da brincadeira. Vamos ver se vocês estão sabendo. Eu não sei as perguntas que o Leonel colocou. Vou ficar sabendo agora, ver se está muito fácil, muito difícil isso daí. Primeiro a gente vai ter uma primeira etapa para ouvir um pouquinho mais de vocês. Ali no início a gente viu mais ou menos de qual cidade, quais objetivos que vocês têm com o PIBEP, né? E vamos seguir nessa linha também, ouvir um pouquinho mais, e daí vai ter essas perguntas que a Cal falou. São perguntas dificílimas, assim, de nível do empreendedor master, né?
Quem sabe dá para pedir uma cola aí para os mentores que estão aqui. Já temos 61 pessoas. Todo mundo está conseguindo acessar, pessoal? Podemos começar a nossa dinâmica? Se alguém ficou com dúvida aí ainda, só comentar. Lembrando que Ó, tem gente falando que não está entrando. Eita, Nem pelo link. tenta colocar ali qualquer coisa, Heloise, Michele, menti.com e daí você coloca o código 1911 3460. Vai aparecer aquela telinha do slide, essa mesma telinha em cima, pequenininho, aí já conseguiu entrar. Eu já vi que tem 72 pessoas que estão participando do jogo conosco, 73 agora. Bora Isso. começar? Acho que só aguardar mais um pouquinho, Léo, que o pessoal ainda tá A Heloise mandou o em print da dúvida tela, ali. esse print mesmo ali. Não sai dessa tela. Mas é isso mesmo, é essa telinha mesmo. Olha lá, Só um 81 pessoas. minutinho, a Alanis falou. Tá entrando, tá entrando. A gente tá com 148 pessoas agora aqui na live ao vivo. Entra aí, galera. Então Vamos ver quem vai. vamos ver. Qualquer coisa dá para ir entrando depois também, pessoal. Não se preocupem quanto a isso. Bora lá, vamos começar. Primeira perguntinha. Essa é mais para a gente conhecer vocês. De qual cidade vocês estão falando? A gente até comentou sobre isso ali no começo. Vamos ver. Curitiba, Londrina, principais. Iporanga, São Paulo. Olha aí, Cal. Vamos lá. João Pessoa, Cuiabá, Cornélio Procópio, Rio de Janeiro, Olha Campo aí, hein? Largo, Araucária, Aracaju. Divinópolis, Caramba! Minas. Olha só. O pessoal do EAD aí tá em peso também. Pontal do Paraná, Guarulhos. Colombo, não tem ninguém? Eu que sou de Colombo. Cadê o pessoal de Colombo? Não foram convocados, Léo. É só você. Você tem que responder Eita, lá. só eu. Colombo. Fiquei solitário aqui. Pô, mas É legal a ver isso também, né? maioria ali, Londrina, Curitiba, que são praticamente ali a maioria, né? Toledo da professora Jamie também tá ali São os mais em três principais. destaque. Show São de os três bola, gente. principais aí, ó. Legal, Legal, ó. pessoal. Todo mundo respondeu. Show de bola. Vamos para a próxima. 117 pessoas aí. E o curso de vocês? Eu vi que algumas pessoas já haviam falado. É legal a gente ver isso também, por quê? Porque tem toda essa diversidade de opções, né? Para vocês formarem as equipes também, né? Exatamente, que nem o Gabriel e o Henrique tinham comentado, né? Vocês vão precisar aí de outros cursos, de outras pessoas. Então é bom vocês já saberem quem está no PIBEP, ó, o tanto de gente, olha lá. Nossa, engenharia dominando, direito também, engenharia de computação, engenharia de software, áreas extremamente requisitadas, né? Design. Uhum. Olha só, o pessoal de design, administração, medicina veterinária, psicologia. Olha Ó, aí, direito, galera, que engenharia de software legal. e computação estão bombando ali, né? Muito show de bola. Legal, conhecer mais. Medicina também presente. Medicina veterinária, a professora Kelly também deve ter curtido essa informação. Vi que tem bastante gente também. Pois é, olha lá, o Legal. pessoal de marketing, agronomia. Show de bola, galera. Olha Bastante só. variedade. Vamos para a próxima aqui. E período, a galera mais novinha aqui da graduação, o pessoal já está mais tempo. Vamos conhecer mais vocês também. Ah, os alunos Bem, estão dominando, né, Cal? eu não, na verdade é o primeiro Oh, período, primeiro né? período, né? Ih, Os vi errado calouros, aqui. então. O código, Arthur, tá ali em cima. É 1911 3460. Isso aí. Nossa, o pessoal do primeiro período é que tá dominando mesmo. Eu tinha visto Os completamente errado ali. calouros estão engajados, mas ó, o terceiro período também, quinto período, sétimo, bastante gente. Legal, legal. Muito massa, pessoal. Vou seguir aqui. E experiência com empreendedorismo, e aí? Nenhuma? E tá querendo empreender? Já empreendeu? A maioria da galera tá para buscar conhecimento, né, Cal? Uhum. E é aqui mesmo que vocês vão ter o
PIBEP é um programa bem completo, então quem não sabe nada vai aprender, quem ainda sabe alguma coisa também aprende. Então, fiquem tranquilos enquanto a isso. E era uma dúvida muito Camila, comum, né? Pode falar, Cal. pois é. Não, a Camila perguntou no chat onde está o link, vou remandar então aqui, Beleza, ó, que tranquilo. ela tinha perdido, que logo vai começar as perguntas também que o Leonel fez para Isto. os brindes. Agora é a última pergunta mais extensa que vamos pedir de vocês. Qual que é a expectativa do PIBEP aí? Aprender, muito bem. Fazer network, isso é fundamental, né? Hoje em dia, network é tudo, né, Cal? Sim, Inovação, tanto que o grupo que a gente tem lá no WhatsApp, a gente relembrando vocês, é justamente para também esse networking. Então, o grupo é aberto ali, o PIBEP 2025, quando vocês entram, postem lá sobre vocês, postem a ideia, tanto vai ter no Padlet, quanto no grupo do WhatsApp também, vocês podem conversar lá, falem sobre o programa, o que que vocês acharam também de hoje. O grupo está aberto para isso. Então, muito networking, aprender inovação. isso é uma coisa que com certeza vocês vão ter aqui dentro do programa, conhecimento, o empreender, inovar. Empreender além de externamente criar uma empresa, o intraempreendedorismo também, né? Dentro das áreas que vocês já estão trabalhando, tudo mais, né? Inovação. Sim, ali, ó, desenvolvimento pessoal também. Então, vocês vão levar muita coisa também pro pessoal. Não precisa ser diretamente sobre empreendedorismo, né? Cada conhecimento é válido. Tirar Muito a ideia show. do papel, abrir uma startup, é isso aí, gente. Tinha uma ali que era fazer Muito dinheiro. massa. Dinheiro também é sempre bem-vindo, né? É. Encontrar um propósito. Que legal, galera. Muito bom, É muito isso bom. aí. Bom, gente, agora vamos para a hora onde separaremos, né, os iniciantes dos empreendedores, o quiz do empreendedorismo. Então, como eu falei ali, vão ser algumas perguntinhas de múltipla escolha. Quem acertar ganha pontos, quem acertar mais rápido ganha mais pontos, e os 5 primeiros colocados vão ganhar alguns brindes ali da educação empreendedora, né, que nós vamos enviar, se for para Campo Fora de Sede, se for aqui em Curitiba, a gente pode marcar de vocês pegarem ali no primeiro encontro presencial ou em algum outro momento, beleza? Bora lá, todo mundo pronto? Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos ver se está todo mundo aí, hein? Vamos entrando, olha aí, ó. Cheio de gente. Cento e, Quantos jogadores? 128 jogadores, hein? Concorrência Olha boa. aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Ó, responderam mais rápido ganha mais pontos. Vamos ver. Quem pode participar do PIBEP Garage? E aí, Cal? Quem que pode participar? Somente Eu não sei, calouros será da que PUC? falaram? Oi? Será que falaram durante Será que falaram na live? Não sei. Olha lá, somente os estudantes da Escola de Negócios, todos os estudantes e alumnos da PUC Paraná, ou somente os estudantes dos últimos períodos? ali, ó. Essa era fácil, né? Pô, gente, teve uma galera que chutou errado ali, hein? Todos os estudantes e É, não alunos da PUC. assistiram a live. Essas 3 pessoas aí não assistiram a live. Vão ter que rever tudo lá no YouTube. Pô, vamos ver. Vamos ver quem foi mais rápido então, hein? Vamos ver. Quem que é o líder aqui desta rodada? Opa, peraí. Opa. Vamos lá, vamos lá. Quem que foi a pessoa mais rápida ali? Vamos ver, hein? Depois a gente vai ter que vocês se apresentem no chat, né? Porque Tink não sabemos quem é. Todo mundo agora torcendo contra Tink ali, gente. Próxima Agora vamos ver quem vai pergunta. ser o mais rápido. O talento aqui, hein? É que tem bastante gente Para conectada. deixar uma atenção, é para deixar uma atenção. Hum? Lá, vamos lá. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que o negócio acho que foi muito rápido. Agora vai. Próxima pergunta. Qual das seguintes características não é típica de um empreendedor? E aí, Cal, o que que é inovação, resiliência, aversão ao risco ou determinação? Olha aí. Tem que Será que pensar tem bem nessa pegadinha aí, daí. Cal? É, não é típica, hein? O que será?
Bem, né? A aversão ao risco, né, galera? Um empreendedor não pode ser averso ao risco, tem que arriscar, né? É, mas o pessoal tá atento, hein? E quem foi mais rápido Ó, agora, ó, foi a Ana Júlia. Ana E ela agora, Júlia. Ana Júlia está na liderança. Muito bem, agora todo mundo torcendo contra a Ana Júlia, né? Vamos ter que ser mais rápidos que ela. Vamos lá. Vamos lá, terceira pergunta. São só 5, hein, galera? O que é um plano de negócios? Isso aí a gente não falou, mas faz parte aí dos conhecimentos sobre empreendedorismo. O que é, Cal? Um resumo das despesas pessoais do empreendedor, contrato entre sócios de uma empresa, um documento que descreve a visão, missão e estratégia de negócios, ou uma lista de contatos de potenciais clientes? Boa, galera, acertou em peso, em 105 Você pessoas. viu? Ah, essa Eu foi ia fácil, hein? responder, mas eles responderam antes, Léo. Ah, puxa vida. Próximo. Eu não fui tão rápida. Eu já ia ficar por último ali. Eu também, eu fico pensando, né, pra não errar. Vamos ver. Será que a Ana Júlia acertou? Foi rápida? Poxa, alguém foi mais rápido que a Ana Júlia ali, hein? Magical Rhino. Opa, tivemos duas Ó, alterações, ó. Jaft Fagundes e Magical Rhino. Ana Júlia ficou em terceiro agora, hein, ó. Vamos recuperar de volta, hein, Ana? temos duas Penúltima. perguntas aí para o pódio aí. Ver como que vai Exatamente. ser. Penúltima pergunta agora, galera. Vamos ver. Vai esperar que tá lento o negócio aqui. Vamos lá. Todo mundo preparado? Bora pra pergunta. O que é empreendedorismo, afinal de contas? Vamos ver. O estudo dos diferentes tipos de empresas, a arte de criar e gerenciar o negócio para alcançar objetivos, uma forma de trabalhar como freelancer, um tipo específico de investimento financeiro. Essa aí não tem Que como é errar, né? empreendedorismo? Eu acho que é trabalhar como freelancer. Será? Eu também acho. Todo mundo aqui vai ser freelancer. Olha aí, galera, 108 Olha pessoas aí. acertaram. Vamos ver quem foi mais rápido, hein? Acho que tem muita gente jogando, fica mais lento aqui. Mas tá indo. Opa, acho que vamos ter mais uma alteração no ranking. Agora, Jaft Fagundes assumiu a liderança, seguida pela Gabi. Olha aí, hein? Hora da verdade, Cal. A Última última pergunta. pergunta. Última É, pergunta. Vamos lá, pessoal. Quem for o mais rápido agora leva, viu? O que o é. Leonel preparou para a última pergunta? Será que é difícil? Vamos ver. Vamos lá. Hora da verdade. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Qual o significado da sigla PIBEP que vocês estão participando? Olha só. Plano de Plano de. inovação para crescimento econômico e produtividade, Programa Institucional de Bolsa de Empreendedorismo e Pesquisa, Programa de Incentivo ao Bem-Estar Econômico e Produtividade e Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento Empresarial e Produtivo. Essa daí, olha, é bem difícil. Que é um nomão, né? Oi, teve bastante gente que errou, hein? Olha, agora podemos Olha ter novidades, né, só, Cal? gente, não. Então, agora vocês vão saber quem ganhou, quem Quem acertou a será? sigla PIBEP. Ó, o Luiz falou que teclou errado. Poxa, Luiz. Luiz, faz parte aí do Aí desafio. faz parte. Mas Vamos espero que ver, você, vamos você tenha ver. a resposta certa aí. E com isso, Jaft Fagundes, que foi quem ganhou. Manda um oi aqui pra gente no chat. Caramba! Show de Valeu bola, aí, valeu, Jaft parabéns. valeu, valeu. Fagundes. Já, cadê você? Fala aqui Valeu. conosco. Ah, ele está no áudio aí. Pô, que show, beleza. Parabéns aí. Esse foi mais um momento pra gente descontrair. Teve ali as 5 primeiras pessoas, o André Bayer, o Paulo, o Magical Rhino, o Gabi, ST e o Jaft Fagundes. Depois manda uma mensagem ali pra gente que a gente vê um brindezinho pra vocês levarem, né? Bom, Ah, pessoal, achei o Jaft aqui, ó. Tá em destaque, só para lhe dar olha um aí, oi. cara. Ele foi super rápido. Parabéns aí, cara. Aí, Mandou ó. bem. Bom, pessoal, acho que agora com isso encaminhamos para o nosso fechamento. O professor Paulo quiser dar uma palavra final aqui, senão a gente pode ir encaminhando aqui para o nosso encerramento.
Será que não ficou nenhuma pergunta não respondida? Deixa eu ver rapidinho. Só o pessoal tá falando ali do jogo, Leonel. Falei aí, ó. Poderia ser top 10, top 5. E aí? Basta mandar mensagem no privado do WhatsApp para requisitar os prêmios do top 5. Aí, Leonel, você arranjou um problemão agora. Eita. Vamos ver, vamos pensar em próximas edições desse Vamos nosso pensar. jogo, né? Deixa eu colocar já com vocês, gente. Aqui está o QR Code, que é a lista de avaliação e presença. Enquanto o professor dá uma olhadinha se tem mais alguma dúvida, né? Esse QR Code para vocês preencherem para contabilizar que vocês estiveram aqui conosco hoje, né? E é também para a gente. Deixa eu só pegar o Forms aqui. Deixa eu colocar em destaque. Cada encontro vai ter um QR Code desses daqui que vocês devem preencher para depois a gente poder lançar a presença de vocês. Eu vou colocar aqui no chat também. Pessoal, vamos lá, estou passando aqui nas perguntas, deixa eu ver se falta alguma coisa. Pessoal, qual a maior dificuldade enfrentadas durante o PIB? Eu acho que aqui começa a surgir várias perguntas das equipes que falaram, acho que tiramos todas as dúvidas, tá, pessoal? Agradecer então a presença de todos, sejam todos bem-vindos, contem conosco, dúvidas, sugestões, algo que não tenha ficado claro, nos acionem, e semana que vem já começamos a nossa próxima oficina. Então, vamos pensar que de imediato a única coisa que vocês precisam fazer é entrar lá no Padlet e colocar lá o seu mini currículo, a sua empresa, lembrando que requer uma aprovação da equipe nossa administrativa para ver, né, para dar o ok, para daí ser publicado. Então, você cadastra, você vai lá, clica lá no finalizar, no publicar, não lembro, e aí tem que esperar um pouco, mas no máximo lá de um dia para o outro já deve estar tudo aprovado, tá bom? Então eu agradeço aí a participação de todos e nos mantemos conectados, principalmente via WhatsApp. Tem um negócio que como um acessório principal que envolve um externo. Eu não entendi nada, mas é isso aí. Show de bola, Beleza? obrigado. Valeu, Um abraço, tchau, tchau.